Perfeito. Então, agora sim, vamos nós. Aqui está. Então, vamos voltar aqui rapidinho, né, para a gente tentar... A gente já vinha conversando, né? Então, a gente vem falando de... Ficou um pouco ruim, a gente já tinha conversado semana passada nessa imagem, porque eu acho que eu estiquei ela demais, tá? E aí, o que a gente estava conversando? Em relação ao... A gente conversou, né? Vamos voltar rapidinho, não custa nada. Os 3 tipos de ciclo, né, que mudaram o nome, mas a fundamentação não mudou muito. Então, ó, um ciclo haplobionte, tá? Aonde a gente vai ter o organismo adulto haploide produzindo gametas por mitose. Olha a diferença. Então, a gente tem um ciclo haplobionte que tem um organismo, vamos dizer assim, adulto, né, que vai produzir os gametas por mitose. Porque se a gente fala de ciclo, nesse caso, ciclos reprodutivos, eles produzem gametas, tá? Bom, depois a gente tem um ciclo, ó, diplobionte, que é o nosso, aonde o organismo adulto é diploide. Olha a diferença. No anterior era haploide, por isso um ciclo haplobionte. Aqui é um diplobionte. Porque aqui a gente vai ter, então, um organismo diploide, tá? Aonde ele vai produzir seus gametas por meiose. Agora já não é a mesma coisa. Olha a diferença. Aqui era por mitose e aqui é por meiose. E a gente tem aquele terceiro ciclo que a gente conversou que só acontece nos vegetais, tá? Aonde a gente tem um ciclo haplo-diplobionte. Só nos vegetais não, tá? A gente também vai ter isso aí nos quinidários, tá? A gente vai ver ainda hoje uma parte dele, tá? Que é a parte assexuada. Então agora fala. Esse ciclo haplobionte acontece em que tipo de seres humanos? De indivíduos, o haplo primeiro, olha aqui, ó, na maioria deles protozoários e algas, tá aqui embaixo, ó. Tá? Vou te dizer assim, ó, se tu for pensar em Enem, que foi até a questão que foi abordada, mas antes do, vamos dizer assim, desse Enem novo, né, que foi 2009 para 2010, o que foi abordado foram ciclos e eles perguntavam o haplodiplobionte, né, pra gente, davam esquemas tipo esses aqui. Eu até acho que é esses aqui os esquemas que apareceram na prova e faziam para tu associar quem tinha qual. O exemplo, não sei o que abaixo, não sei o que representa. Então, este aqui, basicamente, é em algas, tá? Aqui, como eu coloquei aqui, ó, protozoários também, mas basicamente é em algas. As algas que produzem seus gametas por mitose. Por quê? Porque algumas algas são haploides, tá? Aí o diploide, que é o nosso, né, e de vários outros animais, que é mais tranquilo, vão produzir, né, por meiose. E aí a gente viu, né, na mitose e meiose. E aí depois o haplo, olha, que aí pega os dois, né? Haplodiplobionte. Tá? Então vai ter uma fase diploide que vai produzir o quê? Vai produzir, nesse caso, esporos por meiose e depois, né, vai produzir vamos dizer assim, um organismo, uma estrutura intermediária, haploide, que vai produzir gametas por mitose. Tá? A gente conversou aqui, por exemplo, pode ser o prótalo ou o protalo. Até me levantei, né, para ver se tinha ali para mostrar para vocês aqui na minha samambaia, lembra? Então, ó, então são situações que a gente tem da samambaia, que vai ter aquela folhinha que parece um coração, ó, Duda, lembra? A Duda que gosta dos coraçãozinhos aí. Então, assim, ó, então a gente vai ter esse tipo de situação. Parece uma folhinha no solo, aquilo ali é o prótalo, ou seja, né, seria a estrutura, o gametófito, que vai produzir os gametos no ambiente. Por isso a gente diz que briófitas e pteridófitas têm uma dependência, não esqueçam disso, tem dependência de água para reprodução, tá? E isso é muito importante para elas, ok? Já no caso aí, quando a gente começa a falar de gimnospermas e angiospermas, depois a gente vai aprofundar isso, se acalmem, né? Então, gimnospermas e angiospermas, ó, esperma quer dizer semente. Então, elas já vão ter outras estruturas de reprodução, que serão um grão de pólen, tá? Então, aí vamos dizer assim, fica mais fácil para elas, tá bem? Como a gente conversava com o pessoal aí, a Manu, né, o Nicolas, acho que a Valentina tá aí, mas a Valentina não estava na nossa última aula lá no outro grupo. Lembra que a gente falou dos estróbilos, aos mais finos e os mais largos? Os mais largos, lembra sempre que é como se fosse para aterrissar, e os mais finos facilitam como se fosse uma pista de voo. Então isso facilita também a liberação
né, dos grãos de pólen para eles pousarem aonde estão as estruturas femininas. Por isso que eles não têm flor nem inflorescência, nem flores rústicas. Estava até lendo isso, olha só, estava lendo isso ontem. Tá? Tá caindo essas expressões aí, ó, falei na Valentina, ela entrou. Essas expressões, inclusive, elas não estão sendo mais utilizadas, tá? Não estão sendo mais utilizadas. As gimnospermas têm flores rústicas, ou inflorescências não verdadeiras, ou flores não verdadeiras. Então, estão eliminando isso, que é para deixar bem claro. Ó, só quem tem flor e fruto é angiosperma, tá? Beleza? Eu particularmente, Elton, né, sempre trabalhei assim com meus alunos. Não, aquilo lá não é flor, aquilo lá é um estróbilo. Aí as pessoas, tá, mas o que é um estróbilo? Aí tu tem que trazer, eu levava para aula, tal e tal. Como eu falei para vocês, aí dou aquele exemplo ali na imagem, aqui com slide fica até bem mais fácil de exemplificar isso. Mas nas imagens a gente consegue detectar muito claro. O exemplo que eu utilizei para vocês lá na outra segunda. Tá? Por exemplo, a pinha, aquela que a gente faz, decoração, né, de Natal, etc. Aquela pinha é a parte feminina. Aí a gente vê umas mais longas, assim, cheias de pontiagudas, aquelas são as masculinas. Tá? Mas aí depois a gente conversa porque tem muito a ver com a estrutura. Bom, e aqui, né, a gente tem então as vantagens e desvantagens que nós já conversamos. Então, ó, vantagens formam clones, tá? A gente viu que isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, né? Eu conversei aqui, para quem não estava, semana passada. Então, assim, ó, pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Por exemplo, uma vantagem por quê? Porque, vamos lá, pensando em bactérias, tá? Se tu produz clones resistentes a um antibiótico ou resistente a uma determinada medicação, esses clones, aquela medicação não vai servir nunca para aquilo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Embora não seja ser vivo, tá? Pelo menos eu não considero ser vivo. HIV, tá? Vírus, de uma forma geral. Não existe. Me diz um remédio para vírus. Um. Só um, hein? Para qualquer um. Vale um chiclete. Ping-pong. Na minha época era o Plock. Os gummies. Era mais macio. Babalu. Azul, aquele horroroso. Ninguém... Ainda bem. Ainda bem. Porque não existe medicação para vírus. Entende? Não existe medicação para vírus. Eu vou tomar esse remédio porque esse remédio mata o vírus. Não. O que a gente toma, a medicação que a gente toma? A medicação é para controlar os sintomas deles. Entende? Vou tomar um antitérmico para baixar a febre. Eu vou tomar um remédio lá para controle não sei o que do fígado. Para não ter, por exemplo, enjoo, para não ter náusea, para não liberar demais a bile. Né? No caso de uma cirrose causada por hepatite, por exemplo. Quando a pessoa tem aqueles megalovírus, né, que dá diarreia, vômito, tontura, o que a gente faz? Muita hidratação, soro, né, para repor os eletrólitos, até Gatorade, né, tá fazendo uma propaganda aqui. Por quê? Porque tem muita quantidade de íons, água, açúcar, que é o que a gente perde nas fezes líquidas. A gente acaba não absorvendo. Ou então, em casos mais graves, soro, direto na veia. Aí, dependendo do que for, pode ser de KCl, cloreto, né, de potássio, ou de NaCl. Tá vendo? Aí tu vai dar um cátion e um ânion, além de água. Muitas vezes eles, inclusive, utilizam uma medicação que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Plasil, que é para diminuir o enjoo, que corta, entre aspas, o enjoo. Tá vendo? Então, isso tudo para te dizer que não tem medicação. São raras as medicações. Então, Elton, então, por exemplo, o que se tenta fazer com os vírus? Se tenta controlar a replicação deles. Entende? Ou vamos lá, HIV, pensando assim, os coquetéis. É uma combinação, veja, é uma combinação de substâncias que tentam inibir a replicação, ou seja, a reprodução deles no interior do corpo. Que depois a gente vai conversar sobre isso, principalmente quando a gente falar de vírus de retrovírus, né, que é o caso do HIV. Pensando, vamos lá, no Covid, é um vírus de DNA. E olha o estrago que ele está fazendo. Aí eu te pergunto, o Covid está matando as pessoas? É o Covid que está matando as pessoas?
Não estou falando de política, tá? Que alguém pode pensar aí que foi o fulano que deixou de fazer isso, aquilo. Não é isso. O Covid mata as pessoas, veja bem, ou a resposta do nosso corpo que mata as pessoas. Tá vendo? É a resposta. Entende? Vamos ver o que colocaram aqui. Isso aí, olha só, é isso aí, hein? Então, olha aqui, ó, o que acontece? A gente tem, então, a resposta muito forte, porque é uma proteína que a gente tem, né, que ele tem uma chamada de proteína B, eu não tenho certeza, tá? Mas se não me engano é proteína B, que causa uma resposta muito, muito grande das nossas células de defesa. Isso causa uma grande inflamação que dá a sensação aquela de parece que tu tá afogando, literalmente, porque produz uma grande quantidade de secreção e a pessoa não consegue respirar. E essa umidade excessiva no interior dos pulmões por muito tempo, o que acontece? Causa pneumonia. Então, por exemplo, quando tu fala assim, pneumonia, aí eu tava dando aula até no cursinho sexta-feira, tá? Então, por exemplo, assim, pneumonia causada por quê? Bom, tem várias, as pneumossomas, aí tem um monte de bactérias que causam pneumococos. Aí eu falei para eles assim, cara, mas pode ser fuligem, pode ser droga, né? Porque as pessoas inalam, por exemplo, como a cocaína. Pode ser um local que tu trabalha com muita serragem, um serralheiro, porque aí começa a causar inflamação. Tá vendo? Pode ser um vírus que causa a pneumonia. Então, a pneumonia, na verdade, não tem um organismo. Pode ser uma substância. Ela não necessita de uma infecção para causar inflamação. Então, na verdade, a pneumonia é um estado, entende? É um estado que a pessoa se encontra de inflamação nos pulmões, que aí, obviamente, pode comprometer devido à dificuldade que ela vai ter, né, excesso ali de secreção que ela vai ter e consequentemente, comprometer, né, a parte respiratória e circulatória. Tá? Então, só para falar para vocês que a gente estava falando, clones, tá? Podem ser bons como podem ser ruins. Qual é a vantagem das bactérias serem todas iguaizinhas se elas não são mutáveis? Que com bactéria, tá? Aí já não é vírus. Com um tipo de antibiótico, tu elimina todas. Percebe a vantagem? Nossa, nesse caso agora, né? E desvantagem para elas. Vamos lá. Se eu tenho uma plantação, olha só, plantação. De pegar um exemplo que é muito clássico, né? Laranjeiras. E aí tem uma doença nas laranjeiras que é causada por um vírus, tá? Aí, o que acontece? Só que eles fazem mudas a partir de uma que produz muita laranja. Então eles fazem as mudinhas, tá? Que inclusive hoje a gente vai ver, que é um exemplo de estaquia, que é um exemplo de reprodução assexuada com a intervenção humana. Então eles fazem as mudas. Quando eles fazem essas mudas, o que eles estão dizendo para aquele ambiente? Que todos aqueles seres novos que vão crescer e daqui a alguns anos, sei lá, meses, vão começar a produzir laranja, eles são iguais. E se caso haja uma contaminação, desculpa, não é vírus, é fungo, por esse fungo, o fungo consegue matar todos. Olha só, consegue matar todos. Por quê? Porque todos serão sensíveis a ele. Por isso a diversidade, a variabilidade genética, que a gente conversou aqui na reprodução sexuada, é extremamente importante. Nós somos todos espécie humana, ok, né? Nós somos humanos, Homo sapiens, beleza. E por que nem todo mundo tem os mesmos sintomas e uma mesma doença? Devido às condições genéticas. Devido ao estado que a pessoa irá se encontrar. Percebe? Tá vendo o quanto é importante isso? Aí depois, a questão que caiu no Enem, tá? A questão que caiu no Enem, rápida, é uma reprodução rápida, com baixo gasto energético. Lembra da tirinha aquela? Um olhava para o outro e tal, conversava, pluf, não sei o quê. E tá. Essa questão do Enem, tu vai me dizer que o Enem é difícil. Entende? Não tem mistério. Colonização de novos hábitos pode ser de um indivíduo apenas. Aí eu posso pegar lá, olha só o caminho que eu estou dando. Pode ser um porífero. Um porífero, um só. Uma esponja do mar pode colonizar todo o ambiente.
Porque ele vai se desprender por brotamento, né? Alguma coisa do tipo, e vai cair, forma outro, forma outro, forma outro, e quando tu vê, tu tem um ambiente trilegal. Só para tu ter ideia, por que afundam os navios, né? Alguns navios assim, esse navio não vai ser mais utilizado. Eles vão lá e afundam em determinados locais. Sabe para quê? Para criar corais. Então eles afundam um aqui, depois o outro aqui, aí depois o outro aqui, entendeu? Para facilitar essa proliferação e para criar novos hábitats. Isso é interessante também. Porque tu não tem o que fazer, tu vai fazer o que com um navio velho? Tocar fogo não adianta, porque não vai, né? O ferro não vai fazer toda essa modificação, né? Então eles fazem isso aí, eles afundam os navios e aí, né, tentam evitar ao máximo o impacto ambiental, porque querendo ou não, num primeiro momento vai causar, mas depois na sequência vai servir literalmente de casa para vários organismos. Isso é interessante. Tá? Então, aí no caso as desvantagens, né, não favorece a evolução da espécie, porque aí não tem mutação, não tem variabilidade, e aí tu não tem adaptação, porque são todos iguais, né? E aí sendo todos iguais, tu não tem como. Difícil a adaptação aos ambientes. Aí, descendentes com grande variabilidade genética. Então, por exemplo, na mesma família, tu sabe que tu pode ter irmãos completamente diferentes, mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe. Inclusive cor de cabelo, olho. Por quê? Devido à variabilidade. Lembra a história, né? O pessoal que já está aí desde o início aqui, né? Tipo assim, aquela história que eu contei do tipo sanguíneo. Depois, mais adiante, eu vou contar de novo, aí o resto o pessoal vai ficar sabendo. Vocês riem que não foi com vocês, né? Tá louco. Então, história do grupo sanguíneo, a gente se depara com esse tipo de situação. Ué, como é que eu posso ser, sei lá, né, tal sangue se meu pai e minha mãe são tal sangue? Mas aí tu tem que entender a matéria para chegar nesse, né? Se não entender, vai passar batido. Aí isso para mim foi um elogio e claro, sabe que, né, apertei para não perder o emprego. Mas por quê? Mas o que me deu mais assim, o tchan foi que assim, ela entendeu a matéria, que ela descobriu que não era filha dos pais dela. Bom, aí depois mais adiante eu conto essa história. Bom, voltando então aqui, outra coisa, né? Favorece, então, a evolução, por quê? Devido à variabilidade. Agora, quais são as desvantagens? Processo lento, grande desgaste de energia, muitas fêmeas, aí pensando, né, como um todo, muitas fêmeas, elas morrem durante, vamos dizer assim, o parto, e aí não estou falando só de humanos, o que prejudica também, porque aí se a fêmea morre, os bebês, vamos dizer, os filhotes, a ninhada, se for dependendo do grupo, como a gente vai chamar, né? Elas não vão ter o que comer, então não vai ter quem alimente, né? Principalmente se forem mamíferos, é muito comum as onças pintadas, né? Então a gente tem um problema, porque se tu mata a mãe, os filhotes morrem, e aí ela não leva comida para os filhotes acabam morrendo, né? E no caso, se eles mamam, pior ainda. Uma baleia, né? Tu mata a mãe, a baleia mama até os 18, 22 anos, por exemplo, a jubarte. Vocês riem, igual vocês aí, ficam mamando na casa dos pais de vocês, né? Então, quem sou eu para falar, né? Com 42 na casa da mãe, mas tudo bem. Mas por tempo determinado. Olha aqui, determinado, que nem ela me comenta, né? Não é indeterminado, é determinado, até o apartamento ficar pronto. Então, tá vendo? Então, são esse tipo de situação. Eles mamam até 18, 20. Aí tu mata a mãe. Como é que ele vai se alimentar? Não tem como. Ele não vai simplesmente assim, agora eu vou começar a comer aqui crustáceo. Não vai. Porque a alimentação dele, enquanto, entre aspas, ele não aprender, né, ele não vai conseguir, então, chegar nesse processo. Tá? E também é um processo, obviamente, lento. Algumas gestações, como eu estava falando para vocês das baleias, pode demorar 24 meses. 2 anos. De gestação, hein? De gestação. Elefante, 1 ano. Nós, por exemplo, 9 meses. Gatos aí, 3 meses aproximadamente. Cães também. Por aí. Tá bem? Vamos adiante. E aí, olha só. Eu peguei essa imagem e foi de propósito, tá? Que é pra gente justamente discutir essa que tá com um xizinho aí. Tá? Então, coloquei primeiramente a reprodução assexuada, ou os tipos de reprodução sexuada, a gente vai falar um por um, né? Para quem já pegou aí, imprimiu alguma coisa, deu uma olhada, a gente tem todos e mais alguns, tá? E aí eu já queria te chamar a atenção,
bipartição, não vou comentar, vou deixar para comentar um por um, né? Então nós temos a gemulação, as divisões múltiplas, multiplicação vegetativa e a partenogênese. Alguns consideram a partenogênese uma reprodução assexuada. Quando a gente chegar lá, a gente vai conversar sobre isso, tá? Por que sim ou por que não? Primeiro, porque ela não se dá de uma fecundação, mas ela se dá a partir de um gameta. Tá vendo o problema que a gente tem? Lembra a reprodução sexuada, a fundamentação dela? Tem que ter gametas. Ponto. A gente conversou sobre isso. Tá? Então, tem que ter gametas. Reprodução sexuada tem que ter gametas. Aí, mas em momento nenhum o tio Elton falou que tem que ter gametas e fecundação. Tá? Agora, ao mesmo tempo, a reprodução assexuada, ela é a partir de uma célula. E todas aquelas células vão ser iguais. E aí? Eu, se cair na prova, o que eu marco? A gente vai conversar mais adiante. Tá? Então entra nesse detalhe aí. Para quem não lembra, é ai, 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 carrapato não tem pai. Ou a abelha, no caso, o zangão. Ah, para, Eduarda, faz essas carinhas aí que tu já cantou essa musiquinha lá no pré. Tá? Ai, 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 carrapato não tem pai. Ou então aquela outra, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Tá? Isso aí já caiu, já botei até em prova, só para tu ter ideia. As cantigas, tá? Minhoca, por quê? Já vou te adiantar, porque ela tem sistema digestório completo. Boca e ânus. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Isso caiu na Unicamp, segunda fase. Por quê? Para tu dizer que é um grupo que tem sistema digestório completo e que a diferenciação entre boca e ânus a gente não consegue identificar. Era essa a resposta. Basicamente isso. Ah, tinha mais umas coisinhas, tinha 2, 3 itens em cada questão. Tá? Esporulação. Ok? Olha aqui, adivinha o que é isso aqui? Tchan, samambaia, estão vendo? É os esporos, aqueles que a gente conversou, né? E as fragmentações que depois a gente vai ver. Tá vendo, ó, que fragmentação não é a mesma coisa que gemulação. Então, hoje a gente vai estudar isso separando tudo aquilo que a gente dizia que era a mesma coisa. Ah, fragmentação é a mesma coisa que gemulação, que brotamento. Não é. Agora a gente vai ver o que é brotamento, né? E com quem que ele, vamos dizer assim, ele tem afinidade. Tá? É com a fragmentação ou com a gemulação? Ok? Então vamos lá. Então, ó, primeira delas, né? Bipartição, divisão simples ou cisparidade. Tá? Essas são as 3 nomenclaturas para te dizer a mesmíssima coisa. Ok? Então, ó, bipartição, cisparidade é com C o primeiro, né? Si, aí 2 é si, paridade, tá? Que é um palavrão, eu sei, tá? Cisparidade ou então divisão simples. Aonde nós já vimos isso aqui? Em algum momento da nossa vida a gente já viu isso aqui, não faz muito tempo, acho que uma semana ou 2 no máximo. Aonde a gente viu isso aqui? Na mitose? Perfeito, na mitose. É uma mitose. É uma mitose de uma célula, olha só, eucariótica ou de uma célula procariótica. Tanto faz. Ah, então mitose acontece na célula procariótica? Claro. Como é que ela se divide e forma 2 indivíduos? Uma bactéria forma 2. Olha lá, ó. Célula mãe, replica, olha a replicação, né? Replica o DNA. Ah, opa, fui deixar o Dudu entrar aqui. Ah, então olha aqui, ó. Replica o DNA e o alongamento na célula. Por quê? Porque ela tem que aumentar o seu volume para ela dividir ao meio para manter as mesmas características. Tá? E aí depois ela se divide. Mas sempre antes de qualquer divisão, lembra o que tem que acontecer? Intérfase. E na intérfase, não interessa se é procarionte ou eucarionte. Tem que ter o quê? Tem que ter intérfase. Tá? Ah, Elton, mas e os centríolos? Bom, se for procarionte, não existe centríolos. Esquece. Se for célula vegetal, superiores lá, gimnospermas, angiospermas, não existem centríolos. Esquece. Isso não vem ao caso agora. O que nos interessa é que vai ter sempre na pré-divisão, antes da divisão de fato, tá? Da divisão celular, nós vamos ter a intérfase. E lá na intérfase tem uma subfasezinha, que é a fase S, aonde acontece, olha aqui, ó,
A divisão do núcleo, consequentemente, com a duplicação do material genético. Tá? Então, acontece em células eucarióticas como em células procarióticas. Tranquilo, né? Essa aí é barbadinho, tá? Bom, agora olha só, coloquei as duas justamente, que é, né, algumas que podem confundir, tá? Inclusive, acho que lá no esquema não tinha brotamento. Então, qual é a diferença de fato entre brotamento e gemulação? De uma forma geral, a maioria dos livros trazem como se fossem sinônimos, mas não são, tá bem? Então, olha só, formação de brotos, né, no corpo do animal. Então, olha só, no corpo, mas na parte externa. Percebem? Olha aqui, ó, uma esponja, né? O indivíduo unido, e aí de um belo dia ele se desprende daquele corpo maior, vamos dizer assim, formando um outro organismo. Mesma característica genética, são iguaizinhos, idênticos. O que aconteceu, ó, vou voltar ali rapidinho, ó, nesse aqui também. Esses dois aqui, ó, são idênticos a esse primeiro aqui. Esses dois aqui também são idênticos a esse aqui. Bom, aí o que acontece? Na gemulação, olha a diferença. Tá? Ao invés de ser externo, para fora, uma expansão do corpo, tá? O que a gente tem? Ó? Formação de brotos internos, gêmulas. Tá? Em esponjas também acontece, olha lá, em poríferos. Dulcículas, o que é dulcículas? Água doce. Tá? Dulcículas é água doce. Então, ó, quando as condições ambientais são desfavoráveis. Por exemplo, hoje, provavelmente, se existe alguma esponja marinha não, esponja dulcícula aqui na nossa região, provavelmente elas estão fazendo o quê? Gêmulas. Ah, porque esfriou muito, né, de uns dias para cá, esfriou muito, então elas fazem o quê? Produzem essas estruturas, ou seja, gêmulas, e aí depois, olha só, elas liberam. E aí essas gêmulas vão cair no ambiente e vão formar novos indivíduos, tá? Essa é a diferença. Não há, que fique claro, tá? Não são gametas, porque senão a gente pode confundir, né? Essas gêmulas não são gametas, senão a gente pode confundir como uma estrutura reprodutiva, né? Nesse caso aí, tá? Tranquilo? Esses dois aqui, fala. Poluição também entra, tipo, quando o rio tá muito poluído, acontece isso também? Pode acontecer. Se for porífero, Duda, se for porífero, pensa assim, ó, eles são filtradores, tá? Aí o que acontece? Por serem filtradores, é mais provável, dependendo do tipo de substância, que eles morram. Tanto é que é uma espécie que a gente chama de bioindicadora. Bioindicadora de qualidade ambiental, tá? De águas. Então, por isso que eu te falei anteriormente, comentei a questão dos navios, que eles afundam os navios e que ali cria o meio ambiente. O que eles analisam? Passa ali, sei lá, 10 anos, 5 anos, sei lá qual é o tempo. Eles analisam se tem, o que tem ali, né, de fauna, né, de animais e de algas e tal. Dependendo do que tiver, eles podem dizer, ó, que ficou algum resquício de alguma substância química naquele navio e ele não se proliferou poríferos. Eles fazem, inclusive, a volta. Tem uma imagem, normalmente eu utilizo ela para impactos ambientais, que faz assim, ó, vem um cordão e aí faz assim, ó, eles fazem a volta no navio, mas não sobem no navio, nem alga. Por quê? Porque era um navio que transportava, não me lembro qual era a substância, eu acho que era chumbo, minério, alguma coisa assim. E aquilo ali mata. Então, o que eles fizeram? Espertamente, os animais eles produziram as suas colônias ao redor. E fica assim, ó, tu vê o navio todinho enferrujado, sem nada. Nenhum ser vivo ali em cima. Claro, fica peixe passando e tal, mas agora, em cima dele, nenhum. Nem aquele limo, sabe? Que, né, na verdade, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque é contaminante. Então, a tendência, quando é poluição, é que eles morram. A tendência, quando tem, por exemplo, uma incidência muito alta de raios ultravioletas, é que eles morram. Então, tu consegue analisar por essas questões. Tu analisa um determinado ambiente. Vamos ver se tem porífero. Que ele te dá a qualidade daquele ambiente. Pô, Elton, mas aqui no cassino não tem. Porque não é
da nossa configuração, entende? Costeira, etc. A nossa configuração é arenosa, até porque a nossa é recente. Né? Se a gente pegar a nossa formação geológica, eles vão pegar a geografia, mas essa parte eu sei porque tem muito a ver com a biologia. Né? A nossa formação aqui é geológica, é recente, quer ver? Se tu for cavar um poço de água na nossa região, ela vai vir aquela famosa água salobra, que é uma água, vamos dizer assim, cheia de sais, né? Vamos dizer salgada, mas é uma água cheia de sais, porque o nosso lençol freático é muito próximo. Consequentemente, né? Por quê? Porque a nossa formação é muito recente. Então pensa que o planeta era água. E aí o planeta foi fazendo isso aqui, ó. A água, né? Foi baixando. Então ficou as partes mais altas, é aquela que tem mais, vamos dizer assim, centenas de milhares de anos fora da água salgada. Então, consequentemente, já deu tempo, né, do ambiente, dos vegetais, das pedras filtrarem, e aí por isso que nesses locais tu encontra água. Vamos lá, tu vai aqui a Canguçu, Erval, onde tem um pouquinho, já é um pouquinho mais alto que a nossa região aqui, tu já encontra água extremamente, vamos dizer assim, quase que pura. Tanto é que as fontes que a gente tem, as fontes de água, né, dos nossos lençóis freáticos, elas são muito grandes. Essa agora que descobriram, o Tupi, Guarani, que a Coca-Cola quer comprar e tal. Entende? São fontes que, por exemplo, assim, ó, entre aspas, né, inesgotáveis, tá? Até que se polua. Entende? Até que se perfure, se comece a mexer, se produza lixo, esgoto. E aí é um problemaço. Tanto é que ela pega aí quase 5, 6 estados. Então, tu imagina, ninguém tem uma fonte dessa, pelo menos descoberta, ninguém tem. E é próxima, devido à formação do Brasil. Agora, se tu pegar nas extremidades, lembra, a gente está aqui na beira da praia, tu aí mais do que eu. Né? Então, assim, ó, então a gente está na beira da praia. Então, aqui foi o último local que a água arriou. Então, aí o nosso lençol freático é muito próximo. Então, são as nossas situações. As ilhas, pode ver, todas as ilhas do Rio Grande do Sul, elas têm um problemaço, né, quando chove, que elas vertem água. Pega aqui a Ilha dos Marinheiros, Turutama, aquelas ilhas ali na volta de Porto Alegre. Por quê? Porque são formações muito recentes e completamente instáveis. Tu vai botar uma casa muito pesada, um sobrado, cara, tu vai ter problemas, porque ela ainda está, entendeu? Ainda estamos nessa fase, assim, cassino mesmo. Entende? Já acho que o cassino é mil maravilhas, mas se não fizer um alicerce legal para uma casa, a casa com o tempo ela vai mexer, devido à nossa formação rochosa. Então tem a ver com isso. Então a gente consegue identificar. Quer ver assim, que eu sempre falo para meus alunos, depois a gente vai falar sobre eles. Por exemplo, os líquens. Os líquens, tu vai numa cidade, tá? Chegar numa cidade, por exemplo, e os líquens, eles vão te dizer assim, ó, pô, tu olhar assim, cheio de líquens nas praças, ó, não é tão poluída como eu achei que fosse. Agora, se tu não vê líquen em lugar nenhum, aí tu vai assim, pô, essa cidade é poluída. Simples assim. Ou aquela região da cidade, né? Pegar, por exemplo, Porto Alegre. Em determinadas regiões, mesmo tu tendo uma praça linda, maravilhosa, no meio de Porto Alegre, é um problemaço. Tu não vai encontrar. Agora, se tu for lá pro Lami, por exemplo, que é lá na Zona Sul, passando, na verdade, a Zona Sul, tu vai encontrar, obviamente, porque é um local ainda quase literalmente não explorado. Ainda bem. Entende? Então, são essas situações. Então, a gente chama isso, sabe como é que a gente chama? Até me admiro, assim, de não ter vindo mais, eu acho que só veio uma questão ou duas no Enem. A gente chama de bioindicadores. Assim como na química, né, tem os biomarcadores, que são aquelas substâncias químicas e tal, que são utilizadas, os isótopos que vocês estudam lá, né, os isótopos que fazem a marcação de uma determinada substância, por exemplo, do iodo, né, problemas na tireoide. Então, a gente tem na biologia, naturalmente, os bioindicadores. Se eles estão presentes, o ambiente é saudável. Se eles não estão presentes ou estão diminuindo em grande quantidade, aí tem problema. E assim por diante. Só para fechar nisso, né, que eu adoro essa parte na ecologia. Os insetos, né, os gafanhotos. Lembra as nuvens ano passado? Todo mundo brincava, mas aquilo ali só tem uma explicação. Monocultura, eles só vão se criar porque tem muito alimento. Se tu dá muito alimento, se reproduz em grande quantidade. A ausência de chuva, né, que foi o que aconteceu ano passado,
muito seco foi aquele inverno ali, por isso que depois do inverno criou aquilo ali. Então, se não chove, eles não morrem, literalmente, né, afogado, as pupas, né, daquele desenvolvimento ali daqueles gafanhotos, ou as ninfas, eles não morrem, tá? E sem predador natural. Entende? Se tivesse um predador natural, tanto é que qual era uma das soluções que eles pensaram? Largar, acho que era pombos ou alguma coisa para controlar aquela árvore de gafanhotos. Aquela árvore, aquela nuvem de gafanhotos. Justamente para isso, para controlar. Mas aí pensaram, pô, a gente vai largar, mas aí depois os pássaros vão se alimentar dos gafanhotos, depois vão se alimentar das plantações. Então aí não ia dar muito certo. Então tudo isso tem que se pensar. Não sei se vocês escutaram a notícia das últimas semanas no Rio Grande do Sul, que está pegando fogo em termos de impacto ambiental, são as piranhas, e aí de verdade, tá? Piranhas do Mato Grosso que foram largadas no Vale do Rio dos Sinos. E estão com medo que chegue a Porto Alegre para comer as pessoas na beira da praia, lá e já estão comendo os peixes, etc, etc. Vocês riem que vocês estão aqui, né? Aqui, na... Por que ela está se criando lá? Não tem predador natural, não tem competidor, alimento farto, de fácil, vamos dizer assim, de fácil abatimento, que são os peixes da região, e outra, estão crescendo muito rápido. Tanto é que agora, para o final do mês de maio, eles já estavam prevendo que elas teriam em torno de 3 quilos cada uma. 3 quilos. Um peixe de 3 quilos, olha, é peixe, entendeu? É só para vocês terem ideia que o bagulho é louco, né? Mas é massa. Vai, isso eu acho, é um babado de falar. Fala. Por que largaram elas lá? Então, se acha que foi assim, ó, pessoas que compraram os alevinos, tá? Alevinos é as larvinhas de peixe, ok? Compraram os alevinos, botaram em açudes e viram, e aí de repente deu alguma chuva, alguma coisa, e eles conseguiram chegar nos rios. Acredito que seja isso. Porque, assim, ó, foram ver os registros, né? Porque, assim, por exemplo, se eu for levar vamos pegar aqui, deixa eu ver um animal nosso aqui, uma cocota, tá? Caturrita. Que aí, se eu for pegar uma cocota e levar lá para o Nordeste, eu preciso de uma autorização do IBAMA. Entendeu? Porque aí eu estou deslocando um animal que é nativo aqui do Rio Grande do Sul para lá. Tá? Então, não posso, sem autorização. A mesma coisa quando elas vieram no Mato Grosso. Olha só, já até identificaram que elas são específicas lá do Mato Grosso, fizeram análise genética, então se tem todos esses estudos, entende? Então o IBAMA tem, para essa parte de biotecnologia, muito legal, porque eles fazem um estudo e já identificam, ó, isso aqui é uma onça que morreu, que é da Amazônia, isso aqui é uma como é que é? Do Cerrado, entende? Eles conseguem identificar pela genética do animal. Então eles conseguiram identificar, porque é um animal muito comum naquela região, Mato Grosso do Sul, e aí conseguiram identificar que é do Mato Grosso. Então, aí agora estão tentando encontrar, não vão encontrar, entendeu? Tipo, estão tentando encontrar quem que, né, teve a culpa, se largou de propósito ou não, se foi, vamos dizer assim, um crime culposo ou um crime doloso. Se o cara tinha a intenção mesmo de fazer isso, ou, né, fez porque, vamos liberar essa coisa aqui, ou se aconteceu um acidente, que pode acontecer. E aí é aquelas coisas, né? O problema agora é controlar. Aí que eu estava falando para vocês, estavam tentando largar um outro peixe para controlar ela, que é um peixe que se alimenta dela no Mato Grosso. Só que aí tu entende? Ele pode causar um outro impacto na sequência, de competição por espaço, etc, etc. Então e aí o que acontece? Ela vai se expandindo, né? Ela vai ganhando território, porque ela é muito territorialista. Ela não é que nem um leão que defende o território, uma onça. Ela vai se deslocando, conforme elas vão se reproduzem facilmente. E o que eles estavam com esperança? Que esfriasse rápido e que ela não aguentasse o frio. E aí eu não escutei mais nada sobre isso. Então, vamos esperar aí até o final do mês para ver. E o problema, né? Atacar as pessoas, né? E lá naquela região eles fizeram uma grande, tipo, que nem estavam fazendo como é que é? Na fonte do Tietê em São Paulo. Estavam fazendo tipo uma retomada daquele ambiente, sabe? Entre aspas, uma cura do ambiente, todo um tratamento, etc, etc, para que aquele ambiente ficasse saudável e tal. E aí, tanto é que eu não lembro se foi aqui que eu falei para vocês que estavam fazendo até praias, né? Tipo campings, assim, para as pessoas tomarem banho. E aí
todo um problema para a região. Primeiro, né, um problema dos pescadores, que está sendo mais atingido, só para tu ter ideia. Eu escutei até na rádio. Eles estavam tirando em torno de 30, 38 quilos de peixe por dia. Tá? Hoje estão tirando 9, 8. Tu entende? Então, o impacto é grande. Tá? O impacto é muito grande. Então, aí vai essas situações, assim, né? É bem complicado. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Tanto é que assim, a caça não era permitida até o governo Bolsonaro. Depois do governo Bolsonaro, ela foi liberada. Então, por exemplo, assim, a caça só era liberada de quem? Só era liberada de animais que não são nossos. Então, se tu quiser matar os pardais aí na rua, tu pode matar. As pombas, que não seja pombinha rola, tu pode matar. Se quiser matar, que é algo que acontece muito aqui na nossa região, javali, né? Tu pode matar. Porque não é um animal da nossa região. O que acontece? Ele se reproduz rápido, tem a prenhez de 12, 15 filhotes, 16 filhotes, então a reprodução, quando se reproduz, é muito grande. Os javalis machos, eles acabam reproduzindo com os porcos soltos, né? Ou com as porcas, no caso, né? E aí também gera javalis. Entende? Então é todo um ciclo. Então esses são permitidos. Aí, por exemplo, o que os caras inventam de caçar aqui? O famoso capincho. O que é o capincho? Capivara. Entendeu? A capivara, que é proibida, que é nossa, que é protegida, tá o taim lá justamente para isso. Os caras caçam. Tatu. Os caras caçam, que não pode. Animal nosso aqui também. E aí vai, né? Inclusive, vamos falar pelo tatu hoje nessas reproduções. Tá? Well, fala. Eu fiquei sabendo de uma pesquisa que estão fazendo aqui em Rio Grande. Eles estão usando o marisco como bioindicador, porque, tipo, eles... eu achei muito legal, sério, eu fiquei, assim, fascinada, porque vão lá os caras, vão lá no petróleo, lá, coiseiam aquela camadinha, aí botam uns mariscos ali na volta, aí... Nossa, eu fiquei chocada, eu achei muito legal aquilo ali. Eu acho muito legal. Eu vou te dizer, então, dos meus 7 anos aos meus 13 anos, eu surfava. Surfava bem, né? Então, o pai tirava sempre férias, assim, 15 dias no verão, né? E 15 dias no inverno. E esses 15 dias, nós ia todos os dias pra praia. Tá? Aí ele ficava lá, só existia um trailer, sabe? Faz um tempinho, não interessa quantos anos, mas faz um tempinho. Tá? Então, o que acontece, assim, ó, eu surfava, ficava na água o dia inteiro, e ele ficava lá tipo naqueles trailerzinhos, era dia e noite, existe até hoje, é de uma senhora ali perto da Barra. Beleza. Ele ficava ali, depois eu voltava e tal, nós íamos embora pra casa. E aí ele ficava pegando marisco, e o marisco a gente pegava com o pé. Sabe aqueles buraquinhos que tu fica ali na beira d'água, a água vem e volta, e sozinho já cria aquele buraco, tu só mexe um pouquinho assim, já vai... Brotava não, né? Porque a gente viu o que é brotamento, tá? Mas saiu um monte de marisco, entendeu? Saiu um monte de marisco. Eu te pergunto, por que hoje não tem? Vamos lá, 13 anos. Fazem 30 anos. 29. Entendeu? É um indicador de alguma coisa que nós, humanos, estamos fazendo errado. Entendeu? O cassino cresceu muito, né, uma coisa que fizeram, né, que na época de vocês não lembram, obviamente que não. Nessa época não tinha dunas. Você sabia disso? Tu imagina o cassino sem dunas? Não tinha, não existia. E sabe que era o trabalho do NEMA? Olha só, o NEMA já existia naquela época. Do NEMA os caras botavam galhos, os galhos que eles cortavam nas árvores na cidade, esses salsos chorão, sabe, essas podas que eles faziam, eles iam lá, ia vindo o caminhão da prefeitura e eles iam botando, cravando, faziam um buraquinho lá, botavam lá, tapavam. Aí caminhava assim 2, 3 metros, botavam um outro, com os galhos que eles cortavam na cidade. Olha no que deu. Por quê? Porque aí o galho vai juntando, né? Vai juntando areia com o vento, e aí depois ela vai criando um montinho, começa um montinho, outro montinho, matéria orgânica no fundo ali, para aquela vegetação. Aí começaram, né? Aquela proteção que eles colocaram em cima das dunas, algumas têm muitas, né? Não aquelas primeiras ali, mas algumas têm muitas, que aquilo ali serve justamente para forrar, vamos dizer assim, as dunas para o vento não levar as dunas embora. Mas, na verdade, o que retirou as dunas do cassino foi quando se aterrou a estrada, né? Rio Grande e Santa Vitória do Palmar,
e muito, né, para fazer obras, não sei o que, etc, etc. Que aí, como está sendo gravado, depois vai para o YouTube, eu não posso falar, mas depois em box eu conto a fofoca, tá, Duda? Que gosta. Aí eu conto a fofoca para quem era, né? Várias imobiliárias na cidade ganham até hoje, né? Muito dinheiro em cima disso, de terrenos que tomaram conta na cidade, né? Literalmente. Ok? Adiante. Tá bem? Então aqui, ó, divisão múltipla, tá? Nós temos o quê? O que é divisão múltipla? É diferente de divisão simples, ok? Todo mundo, né? Então a divisão simples era uma célula que se dividia em dois e formava dois seres iguais, tá? Então aqui a gente tem uma que ela tem esse nomezinho, tá? Então eu coloquei justamente, quem for fazer vestibular aí pode se deparar com um desses nomes aí, a esquizogonia, okay? Que acontece no plasmódio, ou seja, aquele cara que é o causador da malária, tá? Então, ó, aqui tá, né, nessa imagenzinha aqui tá assim, ó, em algumas espécies de protozoários, mas a gente sabe que é na malária, tá? E toda vez que ele vai causar isso aqui, eu vou falar para vocês, ele vai causar febre, tá? Já vamos adiantar algumas coisinhas, não custa nada, né? Eu gosto sempre de contextualizar. Então, ó, como no parasita causador da malária. É só na malária? Não, mas o principal, que é o mais conhecido, mais famosão, né, mais top, é a malária, tá? Então, olha só, durante o ciclo de vida, o núcleo realiza várias mitoses. Olha só, o núcleo. Tá vendo que isso aqui é uma célula? É uma hemácia, um glóbulo vermelho, ok? Aí imagina que tu foi contaminado pela malária, uma picada lá do mosquito, né? Do anófeles, e aí tu tem a malária. Contra esse, o que ele vai fazer? Procurar aquela célula que ele sobrevive. É uma hemácia. Perfeito. Invadiu a hemácia, tá lá, bonitão. Olha o que acontece. Ao invés de ele se dividir em dois, olha a diferença. Ele divide somente o núcleo. Faz mitose nos núcleos. Não é meiose, tá? Ele não está reduzindo. Ele está fazendo mitose nos núcleos, tá? E aí, depois, quando o parasita estiver firme, forte, estiver organizado, aí o que ele vai fazer? Aí ele forma outros parasitas, que vão fazer o quê? Olha a palavra, hein? Vão romper essa hemácia, vão cair no sangue e vão procurar novas hemácias. Aí já te adiantando uma coisinha da doença da malária, que a gente vai estudar com muita calma depois, tá? Toda vez que ele rompe essas hemácias, as pessoas que contraem malária, têm picos de febre. É muito legal, legal para quem olha de fora, né? Mas é bem interessante porque assim, ó, vem os gráficos às vezes, tá? De 48 em 48 horas ou de 72 em 72 horas. Aí tem duas espécies diferentes, que na verdade são 5 espécies diferentes. Duas causam, né? De 48 em 48, 3 causam de 72 em 72, que é o tempo que ele leva para fazer isso aqui. Ou seja, é quando o parasita está no nosso sangue, e aí te dá aquele febrão, te dá os picos, que a gente chama de picos de febre. Pô, o El teve febre agora, sei lá, que horas são? Às 8h15, ok? Pô, aí daqui, sei lá, hoje é terça, e quinta-feira ele tem de novo. Aí na quinta-feira aquele febrão, claro, tem outros sintomas associados, tá? Não é só a febre. Ah, deu febre, passou, não tem mais nada, deu febre. Não, teve febrão hoje com aqueles vários sintomas, aí lá na quinta-feira tem aquele febrão de novo. Aí lá no sábado tem de novo. Entendeu? Pô, aí o médico já tá com o Elton internado, porque ele tá vomitando, não sei o que, desidratado. Ó, malária. Claro, primeira coisa que tu vai investigar, vocês quando forem, né, quem for médico, quem for lá, advogado não, né, que aí advogado vai depois só processar os médicos, né, olha só que loucura, aí olha, não quero causar intriga nenhuma, tá, olha aqui, ó. Aí o que acontece, tá? Aí o médico vai assim, ó, peraí, onde é que tu andou nos últimos dias aí, no último mês? Olha o Grey's Anatomy, hein? Então, aqui, ó, onde é que tu andou nos últimos meses? Que a gente chama uma coisa que a gente chama na medicina. A gente, olha, você achando médico. Médico de Grey's Anatomy. Uma coisa que eles chamam é anamnese, que é o estudo. Vamos fazer a anamnese do paciente. Aquele primeiro contato que tem paciente. Tá, mas sente dor aonde? Tá, não sei o quê. Teve febre quando? Parará, parari, piriri, parará, parará. Aí tu fez uma viagem recente? Aí o cara assim, tive na Colômbia. Entendeu? Quando? Faz uns... Não, vamos pegar aqui no Brasil, tá?
Ah, tive em, sei lá, em Goiás, interior de Goiás. Aí tu pode dizer, opa, pode ser febre amarela, pode ser malária. Tá vendo? E tá vendo como é importante conversar com o paciente? Claro, não precisa ser como o Grey's Anatomy, né? Aquela é uma loucura, né? Ah, hoje, por exemplo, vendo a segunda temporada, morreu o Derek. Ah, não, mas não chorei. Firmei ali, fui tomar meu banho. Ah, aí o que acontece? Tá vendo? Ah, chorei mais quando a Yang foi embora do que quando o Derek morreu. Entende? Então é importante tu ter o contato, cara, porque se tu não souber a vida do cara, de repente é algo assim, ó, eu vou te dizer, conheço várias pessoas que são da minha, né, roda de amizade e tal, que são médicos, assim, e às vezes as pessoas só querem conversar. Estão doentes por não ter com quem conversar, principalmente pessoas idosas. Ah, tô com uma dor aqui, não sei o quê. Pode estar, entende? A pessoa pode estar com dor. Assim como nós, professores, muitas vezes somos psicólogos, os médicos também. Entende? E a gente escuta nós, professores. E a gente não ganha um décimo do que ganha um médico, mas tá bem, vida que segue. Fala, Duda, que tu ia falar alguma coisa. Isso. Quando é que tem os picos de febre que eu fui anotar e me perdi? Ou de 48 em 48, tá? Não. É quando Quando ele rompe. Quando é rompe. que é o. Quando ele rompe. Olha só. Aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Aí aqui é uma outra imagem, só que eu utilizei, que é um esqueminha, tá? Protozoário, aí mitoses, viu? Ó, mitoses sucessivas citoplasma, tá? Ainda só do núcleo, e aí depois, ó, divisão do citoplasma. E aí ele rompe. Vai ter um momento aqui que ele vai romper essa hemácia. E aí ele vai cair tá no nosso sangue, né? E aí vai procurar novas hemácias para infectar. Então, esse, ao invés de tu ter O agora. citoplasma rompe, então, é isso? E rompe aqui, ó. Rompe a hemácia, a célula. Tá. Aqui só divide o citoplasma, tá? O parasita fica intacto. O parasita mata a hemácia. O que vai causando também uma anemia na sequência, que seria um outro sintoma que depois a gente vai ver da malária, tá? Então, ele pode ser chamado, aí que eu queria chegar, tá? Ele pode ser chamado de divisão múltipla ou, agora que vem o detalhe, se ele for especificamente, tá? O plasmódium, que faz isso, por exemplo, né, nas hemácias, olha como é que é o nome, esquizogonia. Isso não é isso, com esse nome aqui, esquizogonia, não é a cara do Enem, é a cara de quem for fazer vestibular, tá? O momento que o parasita, né, rompe a reprodução, que existe assexuadamente do plasmódium, aí tu vai lá, esquizogonia. Porque aí tu vai ter as esquizogônia, aí vai ter uns nomezinhos assim chatinhos para tu lembrar depois desse ciclo do parasita no interior dos humanos. Tranquilo? Tem história, né? Tá louco. Vê um slide rende. Olha aí. Estáquia ou estaquia, tanto faz, tá? Então, ó, e aí eu coloquei já os outros dois, né? Que tem a ver com vegetais. Claro, né? Os outros dois não, os outros três, tá? Então, olha aqui, ó. Olha o que nós temos aí. Essas aqui são as estáquias, ó. Peguei brotos e plantei. Todo vegetal eu consigo fazer isso? Não. Entendeu? Então não vai ser todo vegetal que eu consigo fazer isso. Isso é assexuado, porque eu, Elton, vou fazer. Lá, a Serafina, minha avó. Não olha com essa cara que o nome da minha avó era Serafina mesmo, Duda. Não ri. Duda debochando. Se eu posso com isso. Vou te tirar da sala. Olha o respeito com o tio. Então, olha aqui, ó. O que a gente tem? A Serafina foi lá, fez a poda lá e plantou. Vai continuar rindo? Ali, ó. Aí foi lá e plantou. Tá vendo? Olha as mudinhas aqui, ó. Aí deixa um tempo, vai irrigando, utiliza aquela, né? Aquela areia preta, que na verdade é o humus, que pode ser de minhoca, pode ser de bactérias, que é um processo de decomposição, que é muito nutritivo. E ali tu tem uma nova muda. Aí os caras vão lá e te vendem por 80 pila, 180, 120. Se eu fui comprar uma, tava esse valor aí. Então, tá vendo? Então, um processo que tu simplesmente só tirou de um lugar e botasse no outro, e cuidasse, regasse, etc, etc. Só isso, tá? Isso é o que a gente chama de estáquia. Então, olha aqui, ó. Aqui tá aqui no cantinho, ó. Há alguns casos, ó, ramos novos, ramos semilenhosos e ramos lenhosos. Pode ser de várias partes.
Mas também pode ser, ó, de folhas. Para quem tem em casa, como é que é o nome daquelas? Não é as cactáceas, é as... Putz, essa aí tá na moda, todo mundo tem, além dos cactos, tem as outras. Suculenta, não é? Qual? Tem suculenta também, fazer Suculentas. As suculentas tu vai ali, né? Só planta ali a folhinha, ela já brota, já dá outra ali, tu já vende. Aí tu imagina, tu compra uma, Lara, uma plantinha daquelas suculentas, mas, né, rabinho de raposa, aquelas, por exemplo. Na rabinho de raposa tu faz 20, tu fica quase milionária, entende? Porque tu paga 3 pila numa, tu faz 20, pô, já dá uma grana, já dá pelo menos para pegar um Uber, entendeu? Então, são essas coisas assim, tá? Então, dá pra gente fazer isso aí em casa e é muito fácil, só que aquela coisa, tem tempo, é que nem, por exemplo, eu comprei, já contei essa história, não sei se foi para vocês, mas comprei, por exemplo, 7 insetívoras, né, ou plantas carnívoras. Cara, não duraram um ano, quer dizer, duraram um ano, algumas delas. Por quê? Porque aí tu precisa de tempo, tu precisa trocar o substrato delas, porque elas não gostam de nutrientes. Quanto mais nutrientes tu dá para elas, mais elas te odeiam. Entende? Então é por aí, elas precisam de um local muito pobre, porque elas vivem, por exemplo, em cima de pedra, que nem os líquens, sem nutriente nenhum. Então é isso. E aí o Elton foi botar nitrogênio para elas. Aí matei esse bicho tudo. Os bichos não, as plantas. Também, olha ali, ó, enxertia também é um tipo, tá? Que é muito comum ultimamente, né? Usar uma planta de fácil reprodução, de fácil adaptação, e aí tu faz um enxerto. Tu vai lá, pega um pedaço novo, jovem, né? Depois a gente vai conversar lá nos vegetais por que jovem, mas por causa dos tecidos, de adianto, né? Dos tecidos meristemáticos, né? Os tecidos jovens de crescimento. E aí tu abre aquele galho, imagina que o galho era assim, ó. Aí eu cortei assim. E aí vou lá e pego e introduzo aqui. E passo uma fita para isolar de micro-organismos, para não matar o meu vegetal. E naquele galho ali passa a produzir, por exemplo, sei lá, uma goiabeira, goiaba. Só naquele galho. Entendeu? E eu posso fazer isso no vegetal inteiro. Isso está sendo muito utilizado para venda de frutíferas, né? Então, hoje, por exemplo, tudo que tu compra, aqui em Rio Grande, pelo menos, quase todos, a Duda está aí, a Duda pode nos dar, né? Quer ver? Eu acho que está aí ainda. Tipo, a maioria das frutíferas que se vende nessas floriculturas, a maioria delas é enxerto. Então, elas vêm, vamos dizer assim, num caule, né? Que não é delas, mas que houve enxerto. Então, dali para cima, só vai crescer o que tu quer. Vamos ver se eu estou mentindo ou não. Vamos ver. O que ela escreveu aqui, me xingou. Vamos ver. É mesmo, viu? Tô mentindo, viu, que eu não minto. Quer dizer, só de vez em quando. Aí, então, o que acontece? Tu faz aquele enxerto e dali para cima ela vai crescer. Por quê? Porque o vegetal que vai dar a raiz, vai absorver os nutrientes, etc., ele é um vegetal, né, de muito fácil adaptação. Seria muito mais difícil se tu fosse fazer diretamente, sei lá, de uma goiabeira ou de uma... Claro, tem planta, por exemplo, o boldo mesmo. O boldo parece praga, né? Que nem bambu, né? Tipo, tu tira, por exemplo, uma folhinha do boldo, tu põe no solo, dali já cria raiz, já dá um boldo, daqui a pouco tá uma árvore. Aqui na frente de casa, aqui no apartamento aqui tem um. Plantei um galinho, achei que, deixei secar ainda dentro do carro, botei, o negócio já tá, olha, não sei mentira não, deve dar quase no peito já. Assim, ó, tipo, menos de 3 meses, 4 meses, fala. Parece uma praga também, hortelã. Pô, plantei aqui atrás uma mudinha. Meu Deus do céu, demais. Tem que eu queria que fosse assim, sabe o que eu queria que fosse assim? A arruda. A arruda, olha, que é uma desgraça. Porque assim, ó, pra pegar, olha a palavra, pra pegar uma como é que é, uma muda de arruda é muito difícil. Aí tem gente que entra naquelas coisas, aí entra naquela do senso comum, popular, né? Se tu deixar as pessoas tocarem na arruda, vai secar uma pessoa muito negativa. Aí tem essas coisas, né? Se a pessoa não sei o quê, tem que ser escondida. Tem umas coisinhas, viu? Adoro os pés de arruda. Adoro, arruda é uma coisa... Arruda e alecrim, pra mim, são duas coisas que eu falo. Vou te falar, cara. Escuta aqui. E não pode vir, tipo... Essa estaque aí contextualizada, tipo, pode. Falando da suculenta. Pode. Porque é uma coisa do cotidiano, né? Pode. Não, e vou mais além ainda. Foi boa até tu colocar isso. A gente vai voltar a falar nisso na parte dos vegetais, mas é só para demonstrar que
um tipo de reprodução assexuada, né? Vamos dizer assim, forçada, né? Mas, por exemplo, assim, ó, eu ainda vou me preocupar mais, sabe com o que, Nalanda? Isso aqui, ó, a enxertia, os enxertos. Porque aí depois eles vão estar adaptados aos tecidos de condução, lenho, xilema e liberifloema, que são 2 tecidos que aparecem muito no Enem, entende? Aí dá para contextualizar ainda mais isso. Tá? Então é uma questão bem pertinente, assim. É por isso que eu digo para vocês, como a gente tem bastante tempo, a gente pode conversar sobre de tudo um pouco. Então, o que acontece, né? Essa questão ligada tanto à estáquia, né, como eu já falei, já caiu, entendeu? E já caiu, entre aspas, novo Enem, entende? Então, assim, ó, não é de surpreender se aparecer outra coisa assim desse tipo, até porque é uma técnica muito importante, ela tem muita importância, vamos dizer assim, agroecológica, agronômica e ecológica, tá? Bom, ó, a borbulha, né? Ou a borbulia também é um outro tipo, tá? Que é quase a mesma coisa que a enxertia, só que aí vai utilizar apenas um toco. Pode ser, sabe o que acontece aqui? Sabe onde é que fazem isso? Lá aqui na ilha, aqui. Fazem bastante isso. Como tem muito bambu, o pessoal corta os bambus novos, que é cheio d'água, e fazem esse tipo de enxertia, tá? E aí eles fazem aqui, ó, colocam, introduzem e dali passa a produzir uma nova espécie em cima daquilo ali, tá? A carfagem, aqui é só um corte. E olha ali o que eles fazem, ó. Aí tem só variações. No fundo é praticamente tudo a mesma coisa. Perceberam isso? Com exceção da estáquia, né? Que vai direto no solo. A estáquia vai direto no solo. Os outros todos são, vamos dizer assim, arranjos entre um e outro. Olha aqui, ó. Este aqui, por exemplo, ó, é igual esse aqui. Entendeu? É igual esse aqui. Tá? Não muda nada. Apenas o modo que se faz. Mas isso aí eles não vão cobrar. Eles vão cobrar como enxertia ou estáquia. Tá? Aí, sabe o que eles podem misturar? Foi até bom ter dado essa paradinha antes de passar o slide. Sabe o que eles podem misturar? Mas aquele galho ali que foi... Esse galho aqui, ó. Esse galho aqui vai ter que genética. Quantos números de cromossomos? Para tu pensar, agora misturou, né? Vamos lá, 20 desse aqui com 10 desse aqui, 30. Não vai ter 30. Esse aqui continua tendo 20, esse aqui continua tendo 10. Entendeu? Não muda nada. A não ser que eles façam em laboratório, misturem as duas espécies, como eles já fizeram no Enem, uma questão teórica. Uma espécie tinha, sei lá, 10, a outra espécie tinha 8. E aí foi misturado os seus gametas. Aí que tinha que pensar, 5 mais 4, 9. Claro, não pode ser 9, porque a gente já conversou que nenhuma espécie pode ter isso, tá? Mas geneticamente modificada até poderia. Mas não era, eu me lembro que não era ímpar, era par. E aí tu tinha, né? Porque eles pegaram um gameta de um com um gameta de outro. Aí meio com meio, aí tu sabe o que dá, né? Tá? Vai dar um inteiro, só que aí ia ser uma terceira espécie, ou seja, com a quantidade de cromossomos diferente, tanto da espécie A como da espécie B. É bem assim, tá? Não dorme, Duda. Adiante. Olha só, esporulação, ok? Então, a esporulação é, né, uma situação bem importante, porque está no nosso cotidiano. Tem, olha só, nos fungos, tá? Então, acho que o exemplo clássico é o bolor, o mofo. Então, aquela história, né? Não, tá só um cantinho mofado, vou cortar aqui, né? E vou comer o resto. Te prepara, pode te dar uma diarreia. Tá? Então, essa coisa aí que tu vai fazer... Não, vocês riem, mas é real. Falando que eu trabalhei com fungo, tá? Então, ó, tu corta... Não, tá só uma coisinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, eu podia estar só essa aqui, ó. Cinzinha aqui. Ou só essa aqui, branquinha. Não, tem só uma. Vou tirar só aqui no meio, aqui eu corto aqui, pá. Faço ali meu sanduíche. Qual é o problema? O problema é aquilo que a gente não enxerga, que são as hifas, né? Que são as estruturas que vão percorrer esse pão. Ela não está só ali naquele local. Nesses locais aqui que a gente enxerga, estão as estruturas reprodutivas, que vão liberar os esporos. Ponto. Mas as hifas, ó, lembra, elas estão espalhadas. Tá? Em alguns casos, olha só, no ambiente pode ter quilômetros. Hifas de fungo pode ter quilômetros. Mais adiante a gente conversa sobre isso também. Olha aqui, ó, outro modo de esporulação. Olha só, das algas. Então, ó, a gente inclusive já viu lá nos ciclos reprodutivos.
essa alga aqui, ó, a Ultrix, tá? O que acontece? Olha lá, ela vai liberar, ó, vai liberar o zósporo. Tá vendo? Zoo. Zoo é de animal, né? Por quê? Sabe por quê? A primeira classificação biológica que a gente teve dividia assim, aquilo que se mexia era animal, aquilo que era fixo era vegetal. Entende? Por isso que ainda temos esses resquícios, assim, ó, zoósporo. Aí o que eu tenho aqui? Fixação, desenvolvimento do zoósporo e aí o filamento jovem. Então isso aqui é considerado um esporo, tá? E assim, liberação de esporos. Pode ser por mitose ou pode ser por meiose, ok? Aí meiose principalmente nos fungos. Mitose é mais comum, mas não tem problema. Tá? Então aqui, ó, só para ressaltar, ó, os esporos caem no pão, né? Aí tu mexe lá no saquinho de novo, aí tu pega lá o de cima, né? E aí tu faz aquele vento, ele libera os esporos, né? Hoje até postei lá nos meus stories, lá no Instagram, né? Uma Amanita muscarias abrindo, né? Eu tenho uma paixão para aquele fungo, que é um fungo que é alucinógeno e também é tóxico, né? Dependendo do momento de coleta ou do momento que tu toca nele, e ele faz associação mutualística com vegetais. Então, esse é um dos que eu falei para vocês. Entre aspas, a raiz dele, né? Fungo não tem raiz, que é as hifas podem ter quilômetros de distância. Então, às vezes, tu vê assim, ó, um grupo de amanita aqui e vê o outro lado, aqui no meu caso, lá do outro lado da faixa. E pode ser o mesmo fungo. Tá? Só para vocês terem ideia. Ok? Fragmentação ou laceração, tá? Também muito comum aí nos animais, tá? Então pode ver que, né, nos vegetais isso não vai acontecer muito, mas nos animais sim, tá? Então a nossa linda e bonita laceração. Isso pode ser estimulada, tá? Ou pode ser, por exemplo, acidental. Aqui eu, né, utilizei o exemplo da planária, né, um plateuminto, que é muito comum, inclusive, a gente fazer em laboratório, né? A gente corta a cabecinha em aula prática dela, assim, mais ou menos até a região que a gente chama de peitoral, embora ela não tenha peito, né, pessoal? Ela, mais ou menos até aqui, e depois ela produz duas cabeças. Então, ela fica né, ela também não tem cabeça, né, porque ela não tem cefalização ainda. Então, ela fica com as duas cabecinhas, produz duas cabecinhas. Ou, então, a gente corta, né, em partes mais ou menos iguais, e normalmente formam, o ideal é sempre 3, né? Mas normalmente a gente consegue obter aí, quanto tempo demora? Uma semana no máximo. Nem isso às vezes. Okay? Por exemplo, eu dava aula para uma turma na terça, na sexta de manhã já tinha produzido. Já tinha produzido. Então, ó, e assim também como acontece em algumas estrelas do mar. Tá? Alguns equinodermas, né, que é o nome do grupo. Às vezes, olha só, tá vendo onde foi cortado? Tá vendo onde foi cortado? Basicamente no meio, ok? Então, por exemplo, Elton, se eu cortasse só um braço da estrela, tá? Bom, um braço da estrela, a estrela que tu cortou o braço, vamos pegar aqui, ó. Cortei essa aqui, tá? Cortei esse pedaço fora. O restante aqui, esses outros 4 braços, eles vão produzir um novo braço. Mas aquele pequenininho não vai conseguir produzir, tá? Então, ela tem que ser vamos dizer assim, mais ou menos simétrica esse corte, para que ela consiga produzir 2 novas estrelas, tá? Por fragmentação ou laceração. Agora, se eu cortar um pedaço muito pequeno, aí esse pedaço pequeno que eu arrancar fora, ele não consegue, então, produzir uma nova estrela do mar, tá? Tranquilo também, né? Acho que isso aí também é dos facilzinhos. Esse aqui a gente tem que dar uma paradinha. Por quê? Porque é importante e porque tem a ver com aquele ciclo reprodutivo que a gente conversou. Se eu fosse falar exclusivamente de estrobilização, eu estaria falando deste aqui de baixo. Ok? Só que eu não posso descontextualizá-lo, ok? Por quê? Porque ele faz parte de algo maior, que é um ciclo que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações, ou um ciclo haplo, diplo, bionte, onde eu tenho uma parte sexuada e uma parte assexuada. Mas se eu for pegar somente a estrobilização,
eu vou ter só isso aqui de baixo, tá? Então, o que é a estrobilização? É uma estrutura que se fixa no solo, tá? Que forma um quinidário, ou seja, né? Tô te falando que são quinidários, ok? Que vai por, olha a palavra, por mitoses, formando novos seres, né? Seres, tá? Que são as éfiras. Essas éfiras no ambiente, elas amadurecem e formam mãe d'águas. Ok? Agora, vamos contextualizá-la, tá? Então, como é que isso funciona? Vamos lá. Comecei daqui, ó, de um pólipo, de uma estrutura de fixação, tá? Formou uma estrutura maior, polipóide. Esse polipóide começa a formar, então, estróbilos, que, como eu falei, que são as éfiras, tá? Essas éfiras, conforme elas vão subindo por mitoses, né? Vai acontecendo a mitose maior é aqui na parte basal, tá? E aí elas começam, então, a ser liberadas. Elas amadurecem no ambiente e formam os quinidários ou as mães d'água, as água-vivas, como vocês quiserem chamar. E aí, vão encontrar parceiros para acontecer o quê? A reprodução sexuada. Mas lembra, a gente não está falando de reprodução sexuada, né? A gente está falando de assexuada. Então, me interessa somente esse processo aqui, tá? De fixação, pólipo, éfiras e um adulto. Tranquilo? Então, a estrobilização é só esta parte aqui de baixo, ou essa imagem aqui de baixo. Mas quero só coloquei essa aqui de cima, que é para te dizer que ela está dentro de um contexto de uma reprodução sexuada. Por isso, o ciclo lá vai ser metagênese ou alternância de gerações. Eu vou ter uma geração assexuada e vou ter uma geração sexuada. Uma fase, né? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Não dormiram ainda? Deixa eu ver aqui para baixo. A Aisha lá chega a estar lambendo, como é que é? As ramelas do olho. Pô, Aisha, me comovi com o vídeo que tu postou. Até fui pesquisar hoje o que estava acontecendo. Ah, nem sabia que estava acontecendo. Olha, cara, é demais. Tá louco. Triste, né? Ah, tá louco. Fala, quem é que chamou aí? Fui o Teteu. Fala. No caso, a parte sexuada desse daí é só da plânula ali para cima, né? Para esquerda. Isso aí. Daqui a plânula, que é a larvinha, tá? Que vai se fixar. Isso é uma vantagem dos quinidários, né? De, por exemplo, colonizar outros ambientes, porque eles têm uma larva móvel. Então, por exemplo, os fixos são importantes que vão produzir eternamente. Enquanto eles não morrerem, eles vão produzir as éfiras, novas medusas, tá? Ou novas mães d'água, como quiserem chamar, tá? Aí o que acontece, Matheus? A larva poderia sair daqui, ao invés de ficar aqui, ela poderia sair daqui e ir para, sei lá, de novo, lá para o cassino. Aí lá se fixar lá. Então ela tem essa capacidade. Isso é importante. De não ficar somente naquele local com aquela espécie. Essa espécie, devido à larva ciliada, ela tem uma vantagem de colonizar outros ambientes. Tá? Mas isso, de novo, pensa assim, ó, a gente está vendo só os tipos de reprodução, ok? Por isso que a gente dá a base primeiro, para depois chegar lá, quando chegar nos grupos, aí sim, aí vamos ver como é que é o nome da larva, vamos ver por que ela é ciliada, como é que é a embriogênese. Ó, pode ver aqui, ó, que já tem uma palavrinha que provavelmente amanhã a gente já ensina, não sei se vai dar tempo, mas, por exemplo, a blástula. Aí começa mórula, blástula, gástula, neurula, né? Todas aquelas páginas do desenvolvimento embrionário, depois a organogênese. Então, a gente dá essa base para depois, quando chegar lá adiante, saber o que é triblástico, diblástico, acelomado, celomado, todos aqueles palavrões lá que a maioria de vocês já viu, né? E alguns de vocês lembram, mas se não lembrar, não tem problema que a gente vê de novo, tá? O que tem que ficar claro aqui são os tipos, ok? Os tipos de reprodução. Quem é assexuada e por quê, tá? Então, de novo, esse aqui a gente só tem que lembrar que está dentro de um contexto maior, que é uma reprodução sexuada. Aí, né, por falar nelas, a gente chega na reprodução sexuada. Então, de novo, né, para ser reprodução sexuada, tem que ter o quê? Envolvimento de gametas, tá? Participação de gametas, ok? Viram que eu não falei da partenogênese? Ai, carrapato não tem pai, nem do zangão, tá?
Então, ó, não falei, porque a gente vai chegar lá, tá? Então, pô, Elton, então tu tá dizendo que a partenogênese é uma reprodução sexuada. Isso. E depois eu vou te explicar, que eu acho que é o último slide, eu vou te explicar por que, tá? A gente não pode considerar ela uma assexuada, ok? De novo, para ser sexuada, tem que ter, então, o quê? Tem que ter gametas para a formação de um zigoto, ou de um novo ser. Vamos lá, então. Antes de chegar nos tipos de reprodução, já gosto também de adiantar os tipos de fecundação, tá? Então, vamos lá, ó. Então, nós temos 4 tipos importantes, que vira e mexe, quando a gente chegar lá nos animais, a gente vai se deparar, tá? Então, ó, tipos de fecundação. Tem a autofecundação, tá? Lembra da tênia? Tanto é que, qual é o apelido da tênia? Solitária, não é? Solitária porque ela faz tudo sozinha, tá? Claro que é um verme, depende de um corpo, etc. Mas ela faz autofecundação. Então, lembra o nome daquelas partezinhas do corpo da tênia? Proglotes, tá? Lembra que cada proglote pode ficar grávida? A gente chama de proglote gravídica. Olha só que loucura. Adoro esses nomes. Ah, pô, Duda, tu vai me engolir daqui a pouco, Duda. Bah, tá louco, tia. Olha, eu tomo um café pra passar esse sono. Bah, que loucura. Tá louco? Pô, daqui a pouco. Tô enxergando já até as obturações lá, o siso dela tá nascendo, só pra vocês terem ideia. Pô, abriu um bocão agora aqui que tá louco. Até cheguei a me assustar. Tá, voltando. Olha aqui, ó. Então, a autofecundação vai causar... Um exemplo, né? Não existe cópula. Apenas introdução de gametas. Cópula tem que ter pênis e um canal vaginal. Isso é cópula. Então, nem tudo que é reprodução sexuada vai ter cópula. Entende isso? Porque fala reprodução sexuada. Hoje mesmo, estava dando aula lá no colégio para um aluno. Foi um aluno só a aula. Então, por exemplo, assim, ó, falei, reprodução sexuada. Sexo, sabe? Parece que é meio que reprodução sexuada, sexo. Não, relaxa, calma. Entendeu? Eu falei para ele, aí já larguei uma piada, né? Assim, vai no banheiro, né? Descarregar essa energia aí, porque as pessoas pensam só bobagem quando falam de reprodução sexuada, entendeu? Então, aí o guri se mijava rindo, aí eu assim, tá, ó, mas tá rindo de longe aí, olha o Covid, te liga e tal, aquela coisa, aí tu já descontrai a aula, né? Eu e ele, a gente quebrar o clima, né? Quebrar o gelo. Aí o guri tava chegando, inclusive, não sabia nem de nada, tava chegando, foi o primeiro dia que ele tava, inclusive, que se inscreveu no colégio. Então, só para vocês terem ideia. Autofecundação é isso, tá? Tu não precisa ter cópula, então, obviamente, tu não precisa ter estrutura. Olha, veja só, estruturas de cópula. Tu precisa ter, olha a diferença, tu precisa ter estruturas reprodutivas. Estrutura de cópula seria pênis, seria vagina, pensando, né, na nossa espécie. Mas tu precisa ter locais, aí são estruturas reprodutivas, que é outra história, tá? Então, autofecundação. Mas as minhocas também fazem. Elas até, veja bem, elas até fazem autofecundação, mas não é vantajoso. Por que não é vantajoso? Não tem variabilidade genética. Entende? Não vai ter variabilidade. Mas aqui elas não estão fazendo, aqui elas estão fazendo outra coisa. Elas estão fazendo outra coisa, tá? Aqui não é, por exemplo, autofecundação, mas como, né, vocês perguntaram aí, eu respondi, obviamente, né, não, elas podem fazer, a planária pode fazer autofecundação. Então isso é mais, tá vendo? Isso é muito mais comum nos vermes do que nos outros animais. Fecundação interna. Se a fecundação ocorre dentro do corpo da mãe, o gameta masculino tem que chegar lá. Concordam? E para chegar lá, né, precisa ter cópula. A nossa fecundação interna, humanos, dos tubarões, ou seja, dos peixes cartilaginosos, são. Dos peixes ósseos, não. Os peixes ósseos é no ambiente. Olha o que eu falei. Lembra que a gente falou das piranhas? Os alevinos. Alevino é larva. Se é larva, é porque essa larva está no ambiente. Se ela está no ambiente, é porque a fecundação foi no ambiente. Ok? É diferente, então, aqui dos peixes cartilaginosos para os peixes ósseos, tá? Fecundação cruzada, quando um animal fecunda o outro. Caso mais característico, eu tinha uma foto disso, tá? Do meu minhocário, que eu vi um domingo de manhã, fui tomar café bem cedinho, aí fui abrir para botar o café, né, que eu tinha passado, que eu gosto de café passado, lá no meu apartamento, lá fui botar assim as minhóculas copulando, enroscadinha na parede do minhocário.
Vocês acreditam? Corri no quarto, derramei café por tudo, pra bater uma foto, elas já estavam, acho que, não sei, porque eu acho que fica escuro, né? Aí quando tu tira a tampa, pega a claridade, e aí tava pegando bem o sol, que eu deixava elas no sol, porque aí com a temperatura acelera o processo de decomposição, né? Que é uma composteira. E aí quando eu vi, assim, elas já estavam se desroscando, mas ainda deu para pegar elas bem, bem unidinhas, assim, nos locais específicos, que depois a gente vai ver que são os clitelos. Então, uma minhoca fecunda a outra, que depois vai formar o casulo, etc. E aí o que é pior não, né? Ela é cruzada, tá? Mas ela acontece no ambiente, que depois a gente conversa sobre isso, tá? E a externa, né? Que acontece também sem cópula, mas que, né, vai se dar no ambiente. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó, dos sapinhos. Todo mundo acha que isso aqui está tendo uma cópula. E, na verdade, é só um processo, né? O macho é esse de trás, a fêmea é essa da frente. Tá? Então, o macho, a barriga dele é áspera. Então, por exemplo, para ter o processo de liberação dos ovos, a fêmea precisa que o macho esfregue essa parte das costas para que ela libere os óvulos. E aí ela libera os óvulos e ele libera os espermatozoides. E isso acontece com outros. Então, entendeu? Outros machos podem chegar aí nesse local e liberar também. Nesse caso aqui não são sapinhos, né? Nesse caso aqui são pererecas, tá? Por causa das patas aqui. São arborícolas, olha aqui, ó. Tá vendo aqui as pontinhas aqui? Tem aquelas ventosas, tá? Então, quando a gente sabe que é arborícola, tá? Aí o que acontece, ó? Aqui nesse caso, então, ele vai esfregar, né? Que é um processo de estimulação para que a fêmea libere. Isso serve para sapo, serve para perereca, isso serve para... Qual é o outro? Sapo, perereca e rã. Só que aí a rã tem as membranas interdigitais, porque ela vive na água, né? Então aí ela vai ter... Essa é a diferença, tá? Os sapos são maiores, são mais arredondados. Aqui as arborícolas, né? As rãs, as pererecas, têm essas ventosas e, no caso, as rãs são de nado, né? Então, entre os dedos tem as membranas, tá? Esses aí são os 4 tipos de fecundação. Autofecundação, interna, cruzada e externa, tá? Bom, tipos de desenvolvimento, né? Então, os tipos de desenvolvimento, tem o desenvolvimento direto, aquele que tu nasce e tu não faz uma transformação, né? Uma metamorfose, olha o Raul Seixas aí, tá? Então, a gente não tem uma transformação, então, como tu nasce, tu vai, né? Só vai crescer. Elton, mas a gente tem o desenvolvimento, claro, por isso que a gente está dizendo, ele é direto. Tu não passa por outras fases, né? A gente divide, né? Infância, adolescência, a gente divide por causa de uma questão mental, de idade, etc, etc. Né? Até mesmo sociopolítica, a gente consegue dividir, nós humanos. Mas, de uma forma geral, nós temos o desenvolvimento direto, ó. Mesmo, aqui era para ser aspecto, tá? Aspecto ao longo do seu ciclo de vida, tá? Então, aqui poderia ser cão, poderia ser gato, poderia ser, sei lá, leão, elefante. Agora, no desenvolvimento indireto, aí nós temos transformações. Aí a gente tem a metamorfose, tá? E aí, olha só, essa metamorfose, ela pode ser de vários tipos. Então, eu botei aqui do sapo, aqui de novo, ó, uma perereca. O que a gente tem? Olha os ovos. Olha como é que fica. É uma massa, né, que é fecundada com os espermatozoides, ok? Isso aqui facilita a sobrevivência dos filhotes, porque se for numa valetinha, numa lagoa, alguma coisa do tipo, os peixes vão se alimentar. Então, isso produz uma grande quantidade de ovos. E essa é também uma diferença, né, da fecundação externa para a fecundação interna. A fecundação interna, tu precisa de poucos óvulos, né? A fecundação externa, tu precisa de muitos ovos para sobreviver. E aí ele passa por essa transformação, passa por uma fase larval, que nós chamamos de girino, tá? E aí, lembra? Acontece a regressão dessa cauda através da ação de uma organela chamada lisossomo. Lembra? Ele vai se destruindo, a autólise, vai destruindo, assim como, ó, dos nossos dedos, olha aqui, ó, não temos as membranas que nem marreco, pato, interdigitais, porque os lisossomos também digeriram.
e aí acaba formando, então, a rãzinho, o sapinho, assim por diante, tá? Poderia falar aqui do desenvolvimento direto, um exemplo clássico, os insetos, os artrópodes de uma forma geral, né? Então, por exemplo, ovo, larva, pupa e o adulto. Poderia falar de uma intermediária do gafanhoto, né, que eu falei anteriormente, ovo, ninfa e adulto, tá vendo? Passa por modificação, passa por transformação, tá? Ó, aí tá aqui, ó, metamorfose completa, nem me lembrava que estava aqui, tá? Metamorfose completa, tá? Então aquela no desenvolvimento indireto, que é aquela que tu vai ter, né? Na fase larval, não larval, bom, apesar que pode ser fase larvar, é completamente diferente na fase adulta, tá? De novo, ovo, larva, pupa e adulto. Se fosse uma borboleta, ovo, bicho cabeludo, casulo e borboleta. Não esquece que o bicho cabeludo é a larva da borboleta. Todos, sem nenhuma exceção. Quanto mais feio for, mais colorido é a borboleta. Quanto mais colorido a larva, o bicho cabeludo for, que ele está cheio de coisa, mais sem graça é a borboleta. Ok? Todos eles queimam o pelinho? Não, nem todos. E outra, nem todos também vão ter hipersensibilidade, porque aquilo ali também tem a ver, entende? Também tem a ver com a nossa hipersensibilidade. E em mim pode ter uma reação, em ti pode ter outra. Mesma coisa da urtiga. Tá? Tu toca lá na urtiga, tem gente que fica com o braço, com o rosto, sei lá, né? Eu, por exemplo, uma vez eu sentei em cima de uma urtiga, quando era pequeno. Entendeu? Então, já sei qual é a dor que dá aquilo ali. Sabe? Tipo, ao mesmo tempo, tem gente que não tem reação nenhuma. Aí tem gente que fala assim, vou trancar a respiração e vou tocar e não vai me dar nada. Tem gente que faz isso, né? E acha que é porque trancou a respiração. Vou dizer o quê? Né? Aí tu diz que não, as pessoas só querem te bater depois, né? O que acontece é que tem pessoas que são hipersensíveis, têm mais sensibilidade para aquelas substâncias, tem pessoas que não. Assim como, por exemplo, não sei vocês, tem gente que é sensível à picada de qualquer inseto. Ao invés de ficar aquela coisinha do mosquitinho, assim, uma coisinha pequenininha, fica uma bola. Entende? Por quê? Porque assim tem a sensibilidade, tá? E as metamorfoses incompletas, né? Que a fase, vamos dizer assim, intermediária. Tá vendo aqui um gafanhoto? Tá? A ninfa é igualzinho o gafanhoto. Igualzinho. É um ovo, né? Não tem larva. É um ovo que se transforma em ninfa. Só qual é o problema da ninfa? A ninfa não tem capacidade reprodutiva e não tem asa. Aqui, ó. Tá vendo? É um gafanhoto pequenininho. Só não tem asa e não pode se reproduzir. Não está apto ainda a se reproduzir. Tá? Bom, primeiro tipo, falei que eles iam chegar, ó. Primeiro tipo, né, que nós temos aí de reprodução sexuada, poliembrionia. E já te lanço assim, ó. Olha aí, ó, que bonitinho aí os tatuzinhos. Estão vendo? A cara da Duda. Para, Duda. Tu vai lidar com coisa muito pior depois na medicina. Tá? Imagina um abscesso estomacal cheio de fezes dentro. Vai ter que tirar, entendeu? Fazer uma cirurgia. Aí tu vai querer ser dermatologista. Aí tá, na dermatologia tu vai tirar um pus de sei lá do que, uma mosca varejeira, sei lá, cheia de verme dentro, comendo a perna, o osso da pessoa. Viu? Não adianta, para qualquer lado que tu for, tu não vai escapar de coisa nojenta. Se eu pudesse ser professor de medicina, olha, eu ia botar na enrascada eles iam pensar uma coisa. Aí o que acontece? Olha só, isso aqui é uma placenta. Ok? Porque o tatu é um mamífero, né? É uma placenta onde tu tem olha a palavra poliembriões. Vários embriões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e são todos gêmeos. Todos iguaizinhos. Tudo irmão gêmeo aqui. Se são todos veja bem, se são todos da mesma placenta, eles têm mesmo sexo também. Ou são todos machos, ou são todos fêmeas. Que é o que eu quero te explicar do lado de cá. Não confunda galhos com bugalhos. Já diria a dona Anitta, minha mãe. Não ri, que é o nome da minha mãe, Duda. Serafina era a mãe dela. Olha aqui, ó. Aí o que acontece?
Poliembrionia e poliovulação. São coisas diferentes, mas produzem gêmeos da mesma forma. Vamos lá. Poliembrionia, tu vai ter mais de um embrião. Poliovulação, tu vai ter mais de um óvulo. Consegue já de cara pegar a diferença? Vou repetir. Poliembrionia, vários embriões, mais de um, tá? Poliovulação, mais de um óvulo. Tá vendo que eu tô olhando para coisas diferentes? Eu estou olhando primeiro para vários vários embriões e depois estou olhando para vários. Vamos por partes. Esse caso aqui, poliembrionia, é o que a gente chama de gêmeos idênticos. Olha o que mais eu posso chamar. Gêmeos monozigóticos ou univitelínicos. Ok? Então vamos lá ver o que é isso. Bom, tem um espermatozoide, um óvulo. Ele começa a sofrer as mitoses, tá? As divisões celulares, e aí um belo dia, lá na mórula, ainda na tuba uterina, veja bem, isso aqui está acontecendo na tuba, hein? Assim, ó, 72 horas no máximo após a fecundação. Ah, por exemplo, podia estar acontecendo hoje, caso lá a mulher tenha tido a relação no domingo, só para vocês terem ideia. Quais são os tipos de gêmeos? Já, assim, ó, primeiro gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Aí vamos lá, eu vou repetir dos idênticos, tá? Eles podem ser chamados de idênticos, tá? Monozigóticos, porque eles se originam de um zigoto, tá? Ou univitelínicos. Tem um vitelo só, eu vou explicar o que é agora na sequência, tá? Esses três nomes é para essa primeira situação. Então vamos lá. De novo, um espermatozoide, um óvulo, fecundou. Ó, isso aqui quando fecunda é um zigoto. Um zigoto. Então eu digo que é monozigoto. Um zigoto. Tá? Beleza. E aí se dividiu em dois. Aí tu vai dizer, pai, então é dizigoto. Não, porque só formou um zigoto lá na fecundação. Entende? Aqui formou uma célula só. Um zigoto só. Então é monozigótico. Olha como é que eles vão se prender. Tá vendo que é uma única placenta? Uma única placenta que se originou de uma única fecundação. Então eles têm que ter o quê? Mesmo sexo e serão iguais. Ou dois meninos, se for espécie humana, ou duas meninas. Olha para cá. Nossos tatuzinhos aqui do lado. Ou eles são todos machinhos ou são todos fêmeazinhas. Agora, olha a diferença dos gêmeos. Vamos lá de novo agora. Da poliovulação, que acontece provavelmente, não é comum na espécie humana, tá? Mas acontece, por exemplo, assim, quando a pessoa faz tratamento para reprodutivo, as mulheres, né? Ou uma disfunção hormonal. Porque o que é o normal? Nossa espécie humana é monoovulatória. Tanto é que vocês têm um ciclo que produzem óvulos uma vez a cada, sei lá, 28, 30 dias, 35 dias. Tá? Vocês passam um mês inteiro para liberar uma célula gamética. Uma única célula gamética. Tá? Olha só. Mas, em algum caso, vamos lá, que a mulher, olha a palavra, poliovulou, produziu 2, 3, 10 óvulos. E aí ela teve uma relação sexual no período fértil. Olha só, pode ser que 2, 3, 4, né, os quadrúplos, quintuplos, não, né, sextuplos, como já aconteceu, ok? Elas vai acontecer a fecundação. Então, olha lá, ó, um espermatozoide fecunda um óvulo, um outro, isso tem que ficar claro, um outro espermatozoide fecunda outro óvulo. Ah, Elton, então um espermatozoide não fecunda 2 óvulos nunca? Nem dá. Tem nem como. Ah, e aí o que a gente vai ter? A gente vai ter agora 2 zigotos. E aí eu vou ter 2 placentas. Aí vamos na ordem agora daqueles nomezinhos, tá? Ah, aqui pode ser, olha aqui, ó, por exemplo, uma menina e um menino. 2 meninos, 2 meninas, tanto faz. Aqui não. Ou é 2 meninos ou é 2 meninas. Como eu te falei, da situação aqui, ó, estão todos presos à mesma placenta. Ou são todos meninos ou são todos meninos.
Porque é um caso de poliembrionia. Agora, olha só, a poliovulação. Eu posso chamar de gêmeos fraternos, eu posso chamar de dizigóticos, dois, né? Dois zigotos dizigóticos, ou bivitelínicos. Aí foi o que eu falei, que ia deixar por último. O que é o vitelo? O vitelo, supostamente não, é a substância que os animais, de uma forma geral, se alimentam. Mas nós temos a placenta e temos o cordão umbilical, então a gente não produz vitelo, mas se dá um nome assim. Então aqui é um único vitelo, por isso, né, univitelínico, uma única placenta, e aqui são dois vitelos, entende? Que são dois locais separados, tá? E aí são bivitelínicos. Claro esse aqui ou não? Essa parte é legal. Elton, qual desses dois é mais comum de acontecer? O mais comum é a poliovulação. A poliovulação. De novo, ou por tratamento, ou por disfunções, ou porque simplesmente é característica daquela mulher fazer estresse. Estresse causa poliovulação ou a ovulação. A mulher não ovula. Que aí começa muito estresse, começa a prejudicar a questão hormonal e aí ela para de ovular. Que é comum, não tem nada a ver com menopausa. Tem a ver simplesmente com o nosso dia a dia. Que vocês sabem, né? Quem tem TPM aí e tal, né? Você sabe que vocês passam por um turbilhão sentimental, hormonal, todos os meses. Que é extremamente difícil de lidar até consigo mesmo, né? Imagina com os outros. Mas é só um detalhe. Então, mas é real, entende? Só que é extremamente complexo, né? Imagina, vocês, adolescentes e tal, estão começando a conhecer todo mundo, planeta Terra, aquela coisa toda. E aí lidar com essas modificações, essas alterações. É por isso que normalmente os adolescentes amam e odeiam assim, em 30 segundos, entende? Principalmente vocês gurias, entende? Por causa dessas situações. O que também traz também um amadurecimento antes, que a gente vai conversar no próximo slide. No próximo, no caso, o outro que eu passei, que é a gametogênese. Por quê? Porque vocês nascem, né, com já um processo adiantado de produção de gametas. Então, veja, no feto de vocês já estão produzindo gametas. Nós, homens retardados, não. Entendeu? A gente vai produzir lá pelos 13, 14, 15 anos. Entendeu? E é isso. E aí que dá o processo de maturidade, entre as maturidade sexual, não maturidade mental. Vocês, mulheres, o corpo de vocês já vem sendo preparado cada vez antes. Se vocês falarem com as vozes de vocês, aí eu sei que a Lara tem, a Manu também, né? Então, falarem com a voz de vocês vão ver que, claro, normalmente vó não gosta de conversar essas coisas, mas, por exemplo, elas foram menstruar lá pelos 16, 17 anos. Entende? Hoje, por exemplo, eu não, né? Mas a gente lidava na escola, por exemplo, com criança com 9 anos. Entende? Então é uma aceleração dessas coisas. Por quê? Porque o mundo mudou. E aí, consequentemente, o corpo feminino também muda. Então, aí, claro, pode ser questões de contextualização, tal. Aí tem uma série de coisas. Criação, tem muito a ver com tudo isso. Alimentação. Né? Então, tudo influencia. Não adianta dizer que não, tudo influencia. Tudo, exatamente tudo. Se tu é bombardeado por um celular o dia inteiro na frente do Facebook, no Instagram, ou se tu estuda EAD, ou se tu estuda presencial, ou se tu mora em casa, tu não mora em casa, tu mora em apartamentos, tu mora nos sítios, tem cachorro, não tem cachorro, tudo isso influencia. Literalmente tudo, pessoal, tudo influencia. Claro a diferença entre os dois, o que é a poliembrionia e o que é a poliovulação. Então uma mulher pode produzir. Eu posso produzir 3, 4 óvulos e ficar grávida só de um, claro. Entende? Tanto é, que assim, milagre ninguém me perguntar, no cursinho sempre me pergunto, olha aqui, que por exemplo, esses casos aqui, não necessariamente essa ovulação é no mesmo dia. Pode ter 24, 12, 48 horas de diferença. E se a mulher tiver uma relação com 2 homens diferentes? Vocês riem, né? Olha aqui, se ela tiver uma relação, ela pode ficar grávida dos 2. Então é raro esses casos, mas pode acontecer. Okay? E não tem aquela coisa de tipo,
que a mulher ela pode engravidar tipo de dois homens diferentes com tempos completamente diferentes também? Completamente diferentes, não. Até 72 horas dá. Entendeu? Não, mas... Que é o tempo que leva, vamos dizer assim, ó, que é o tempo que leva. Ah, tu quer me dizer assim, tipo, ela tá com 3, 4 meses de gravidez, e aí, assim, pode também. Por quê? Porque aí os índices de beta-HCG, que é o HCG, que é o hormônio H, hormônio, G, gonadotrofino, C, coriônico, que é o HCG, que a gente vê se a mulher tá grávida ou não, que é o teste de gravidez. Ah, então o beta-HCG, se ele estiver muito baixo durante a gravidez, ou seja, né, a gravidez dela está em risco, porque ele tem que estar alto, né, para segurar o bebê lá dentro, ela pode estar continuando ovulando. E se ela tiver relação sexual, ela pode engravidar sim. Ah, ela vai ter, vamos dizer assim, um bebê com 9 meses, normalmente, se não é muita diferença, se antecipa o parto do outro. Ah, por quê? Porque é uma cesárea, não vai ser parto normal, obviamente, porque são tempos diferentes, então vai ter que ser cesárea. É uma agressão, tu vai ter que remover a placenta, embora sejam placentas diferentes, né, em tempos diferentes. Se der, né, não tiver sangramento, não tiver nenhuma complicação, se mantém. Okay? A mulher sempre repouso, tem que entender isso também. Se não, já se faz, antecipa o parto da outra criança que vai nascer prematura. Tá? Então, mas também é possível. Mas é raro isso, né? Claro, nós até agora, sexta-feira, né, tava conversando e tal, uma conhecida minha, a gente tem uma colega nossa que ela só ficou sabendo que estava grávida quando ela foi no banheiro e começou a sangrar. Tipo, e é uma pessoa esclarecida, entende? Muito, por sinal. Ah, e só ficou sabendo que estava grávida quando estava na faculdade, começou a passar mal, e foi no banheiro. E quando vê, assim, tinha sangue para tudo que é lado. Aí aquela coisa, tá menstruada, aqueles negócios de mulher, parei que eu vou ali pegar pra ti, quando a mulher nunca vai no banheiro sozinha, nunca vi isso, né? Então sempre fazer fofoca, aquela coisa toda. E aí a gente não sei o que, e quando vê, começou a passar mal, branca, vamos levar pro hospital. Levaram pro hospital, fizeram o parto dela. Não tinha nenhuma roupa. Sabe o que é isso? Imagina. Como assim? Tipo assim, toma, tia. Tinha um programa que eu não sabia que estava grávida, que era essas coisas, do nada a mulher dava... Aí tipo, chegaram assim, não, tivemos que fazer a cesárea aí. Quer ir lá ver o filho, tua titia, vai lá ver. Tipo, aí a outra quase infartou, entendeu? Que tava com ela quase infartou, porque também não sabia. Então, é umas coisas assim, sabe? Tipo, não tem explicação. É o que eu digo, o ser humano, olha, para explicar, ainda vai demorar muito tempo. Então, cara, quando falaram assim, fulano teve filho ontem, eu sabia que ela tava grávida, vi as fotos de festa, de coisa, não sei o quê. Mas da onde? Claro, não tem que saber, né, na minha vida, mas só estou contando para vocês para contextualizar, porque acontece, assim como pode acontecer. E tu vê, e aí é que tu tinha comentado, e menstruava normalmente. Passou os 9 meses, tanto é que isso era o sinal para ela que ela não estava grávida. Só que, na verdade, talvez não fosse uma menstruação, talvez fosse um sangramento, ou até mesmo psicológica. Que também depois eu conto uma situação também de uma conhecida minha, que fez faculdade de Pelotas lá, que era do curso de enfermagem, teve uma gravidez psicológica. E aí disse pra ela que ela não estava grávida. Complexo. Aí tu precisa de todo um tratamento, entendeu? Todo um posicionamento, toda uma coisa. E mesmo assim, até hoje. Uma vez eu brinquei com ela no aniversário dela, assim, quando a gente vai dar aquele presentinho de Deus pra nós, aquela coisa toda. Pô, tu sempre com essas... Aí ficou brava comigo. Entende? Que eu tô sempre de sacanagem, sempre falando bobagem. Tá bem, entendeu? Mas é aquelas coisas que achei que passou, né? Só que aí depois tu vai ler, é muito mais complexo, é bem, bem complexo. Claro, foi uma brincadeira boba, assim, que saiu, porque eu tinha intimidade. Só que... Ô, Elton. Fala, bonitona. Uma dúvida. Tá, e tipo, se o pai pede o DNA, vai dar dos dois ou vai dar só de um? Nesse caso aqui, cada um vai dar de um. Esse aqui vai ser do Elton, esse aqui vai ser do Pedro. Entende? Vai ser cada um de um. Neste caso aqui, por poliembrionia, é uma questão bem possível de DNA. Foi até bom tu perguntar, pensando em DNA, mitocondrial, aquelas coisas assim, misturando. Esse aqui, nesse caso aqui, só pode ser de um pai. Porque olha aqui, foi só um espermatozoide. Neste caso aqui, pode ser... Tipo, vai ser de um pai, por mais que ela tenha feito relação com dois. Vai meter o migué, então.
Não, criatura. Aqui nesse caso pode ser de 2. Nesse caso aqui não tem como. Não Tá, quer dizer que entendi. vai ser. Não quer dizer que vai ser, quer dizer que pode ser. Entendeu? Tá, e Até daí vai ser é, uma gestação de gêmeos normal. isso é uma gestação de gêmeos normal. E aí, teoricamente, tu não tem como saber antes de nascer. Tem, hoje já tem. Mas, tipo, quem é que vai duvidar? A não ser que ela conte, né, para os dois, entendeu? Só se ela contar, ó, transei com vocês. Alguns de vocês é o pai, pode ser os dois, inclusive, entendeu? Esse é o detalhe. Ah, mano, casos de família, isso, quase ratinho essa aula. Elton, Tá louco? e quando vai se ver, tipo, fazer o ultrassom, mostra os dois ali? Mostra os dois, parece. E, não, esses de poliovulação. Os de poliovulação também. É, Sim, vai mas aparecer tipo, embrionária, tipo, em coisas normalmente. diferentes. Só que aí o que acontece? Vai aparecer em bolsas separadas. Isso, tá. Eu acho que eu tenho. Pode ser que amanhã, talvez. Eu acho que eu tenho uma rádio. Não, uma eco. De gêmeos bivitelínicos. Se eu acrescento ali, pelo menos para mostrar para vocês amanhã no final da aula. Vamos lá, dá para fazer E mais. tipo, Fala. nesse de poliovulação, meio que desde o início que tu consegue já ver nos ultrassons, tipo, que é Sim. separado. Sim. Ali, ó, de 8 a 12 semanas tu já consegue. 8 semanas dá 2 meses, entendeu? Normalmente a mulher vai fazer ali o teste, vamos lá, se estava tentando engravidar já tem um controle, então fica mais fácil saber se está grávida ou não. Então, vamos lá, mas vamos supor que ela não saiba, atrasou, passou uma semana, passou 2, então já são 15 dias, na verdade já são quase 30 dias, ou seja, 4 semanas. Quando ela fizer o exame, já vai dar presente, nem sempre, mas vai dar, vamos lá, que dê, tá? Então já tem ali 4 semanas. Ela vai fazer a primeira eco, né? Vai marcar e tal, com 6 semanas. E aí já consegue identificar se são gêmeos. Porque aí são 2 sementinhas, literalmente. Ô, Elton, 2 sementinhas mas de arroz, quando, tá? De arroz. mas quando eles estão na mesma bolsa, eles podem ter perigo de nascer colado, né? Também. Boa. A gente vai falar isso na embriologia, tá? Aqui que vai sair aqueles gêmeos chipófagos, né? Que são os gêmeos grudados. Tá? Só neste caso aqui. Nesse aqui não tem como. Tá? Por exemplo, quem vê esses filmes aí, Grey's Anatomy e tal, que os caras separam e coisa, só pode ser nesse caso aqui, de gêmeos deste tipo. Deste tipo aqui não tem como. Tá? Porque são, de novo, são bolsas diferentes, se lembra? Ó, é um óvulo e um espermatozoide, um óvulo e um espermatozoide. São, assim, ó, é como se estivesse tendo duas gravidez dentro, como se estivesse, não, tá tendo, né? Dentro do corpo da mãe. Tá? Mais alguma pergunta? Manda. É legal, né? É legal esse assunto, né? É legal esse assunto, né? Fala. Eu fiquei em dúvida, por que tipo, na poliembrionia e na poliovulação os bebês estão em posições diferentes? Não, acho que é só uma questão de desenho. Só uma questão de desenho. Tá? Não, acho que não tem nada. Tá, até porque o posicionamento deles aí vai variar depois ao longo, né? Aí às vezes tem problema que tu tem que fazer cesariana, se tu acha que é parto normal, tem que fazer cesariana de urgência devido à posição dos fetos, aí tu não consegue. Normalmente, vamos lá, gêmeos normalmente é cesárea, tá? Eu particularmente, eu nunca, todos que eu já vi, assim, que eu conheço, que tiveram gêmeos ou que nasceram, olha que eu já dei aula para gêmeos, tá louco. Eu já dei aula para trigêmeos, só para você ter ideia, trigêmeos. Aí tinha que separar, tinha que ter 2 numa turma e 1 na outra, não dava deixar os 3, tocava o terror, lá no São José, em Pelotas. Então, assim, ó, só para tu ter ideia, então, eles normalmente é cesárea, não tem como ser parto normal. Porque um pode trancar o outro, né? Pode quebrar o braço de outro, então tu faz a cirurgia muito mais rápido, não é mais tranquila, né? Mas é muito mais rápido. O normal é sempre o melhor, que seria o parto normal, mas é praticamente impossível, assim, a não ser que nasça, né? As coisas assim, ó, tem mulher que é assim, né? Tipo, vem, vai e já nasceu. Quando vê, chega com a criança no colo já e cordão umbilical pendurado. Entende? Agora tem umas que passam lá, tipo, esse é o problema. Aí ocupa muito tempo dentro do hospital, então é mais fácil tu fazer, assim, mais fácil pro médico, tá? Mas não esquece que é uma agressão, ok? E se vocês veem um movimento aí de mulheres e tal, é uma agressão. Tem médico que tem vários casos, né? Que cortam o dedo de criança, que cortam o braço.
por exemplo, assim, ó, machucam as mulheres, que às vezes incapacitam as mulheres de ter outros filhos. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, se formou em biologia, que é do movimento assim, muito forte lá em Pelotas, lá, devido a um erro médico. Entendeu? A mulher praticamente arrancou meio útero dela, tá? De puxar a criança, entendeu? Porque aquelas coisas assim, ó, é o que eu digo assim, ó, erros sempre vão acontecer. Eu erro. Isso entendeu? na cesárea. Na cesárea. Tá? Então, assim, ó, todo mundo erra. Tá? Vocês, como advogados, vão errar, como médicos, vão errar, entende? Como professor, a gente erra, entende? Mas, assim, ó, o problema é que o erro de um médico pode custar uma vida, né? Ou impossibilitar, por exemplo, um caso de uma mulher ter um outro filho. Entende? É complexo isso. E aí é aquela coisa, mesma coisa assim, errei, tipo, quer ver para os guris que estão aí? Tipo, para nós é a questão da masculinidade, o pênis e tal. Arranca o pênis fora de um homem. Parece que o cara vai morrer, vai entrar em depressão, vai precisar de uma série de coisas. Por quê? Porque tu incapacita aquela coisa, sabe? Aquele senso machista de masculinidade, como se a masculinidade fosse só pênis e testículo, né? E a masculinidade eu acho que vai muito, né? Na minha opinião, vai muito além disso. Então, são coisas assim que, tipo, pensa por uma mulher, tem sem um seio, por causa de um câncer, alguma coisa. Tanto é que elas passam por todo um processo. Eu sei porque eu tive uma tia em casa que teve que tirar um seio fora por causa de um câncer e, entendeu? A cabeça vai longe, assim. O meu pai levou de boa. Meu pai também faleceu por câncer de próstata. Então, por exemplo, ele tirou um testículo, depois tirou a metade do outro. Entendeu? Aí ele brincava que era só 25% homem. Né? Mas porque aí vai de cada um, entende? Vai de cada um de como lida. O pai sempre, que nem eu, mais do que eu, ele é debochado, arreado. E aí sempre levou de boa. Entende? Então são essas coisas assim. Tá bem. Vamos deixar por aqui, que aí fica mais coisinha para semana que vem, para amanhã. E aí a gente continua